Meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast, a nossa terceira temporada. E hoje não é um cara inédito. É a primeira pessoa que retorna nesses 3 anos de podcast, nessas 3 temporadas. E foi o cara mais pedido para retornar por vocês. Então é com muita alegria e também com muita responsabilidade que eu tô hoje aqui com meu irmão Wagner Borges. Vai, Léo, legal estar aqui de novo com você. Cara, tem 3 anos que a gente se encontrou. De lá pra cá a gente Você tá mais jovem nesses 3 anos. Nada, fiz 63 anos, cara. O tempo tá passando. É pra você devolver a bola, você fala também que eu tô jovem. Então, porque você também tá jovem, então, por isso seu olhar é jovem. Você sabe que eu tive uma gravação ontem, ainda não foi pro ar. O cara acabou comigo, porque eu entreguei pra ele o livro, né? E ele falou, pô, é você que é o autor? É. Ele falou, nossa, tava mais novo na foto. Cara, a foto tem 1 ano e meio. Então, pô, se 1 ano e meio o cara já percebeu que eu tô mais velho, a gente já... Legal, o cara fala, puxa, eu li o livro, você remoçou de lá pra cá, né? É, porra, tá difícil, tá difícil. Mas, Wagner, obrigado por você estar aqui. Aliás, já falar do livro, porque ele vai ganhar esse livro, que você não tem o livro, né, não fisicamente, tem. que é um absurdo. Porque, pra quem não sabe, o Wagner que escreveu o prefácio do livro. E eu nunca consegui em 2 anos lá entregar. Mas pronto, já vou entregar então logo no começo. Obrigado. Não tem problema. Puxa. O livro Senzala. Lembra que quando eu tive aqui pra gente fazer a live, você tinha me falado, tô preparando o livro e tal, você faz o prefácio, ele, puxa... Né? E aí fiz o prefácio sem ler o livro. Sim. Né? Então que legal. Vou olhar com calma. Obrigado. E depois você também fez um livro de preto velho, né? Chama-se Na Luz dos Pretos Velhos. Eu peguei todas as coisas que eu, durante Saídas do Corpo, que esses pretos velhos falavam, ensinavam, eu voltava e anotava tudo. Então não é comunicação, é pela psicofonia ou psicografia aqui. Foi durante as Saídas do Corpo. Eu vejo toda a sorte de mentores que trabalham de mente aberta. E esses pretos velhos falavam coisas para mim, passavam apontamentos e eu voltava e escrevia. Lá na Rádio Vibe Mundial, onde eu estou há 25 anos, eu falava pessoal, estou fazendo uma coletânea dos ensinamentos dos pretos velhos fora do corpo para a humanidade, não para o contexto da Umbanda. Né? Até brincava, o preto velho não é da Umbanda, ele é um espírito do universo, pertence ao eterno. E aí eu fui juntando, esperando passar isso, colocar online gratuito, que foi a orientação que eu tive, né? Aí a Rádio Vibe Mundial fundou uma sociedade com a editora Lunai e me pediram para editar o livro, cara. Aí o que eu fiz? A rádio ajuda vários abrigos de cães. E ela passou esses abrigos para ONG Canto da Terra. Então, vários apresentadores lá ajudam esse abrigo. Sim. O que eu fiz então? Aliás, a gente conhece essa ONG. Canto da Terra. Já pegamos gato lá. Os direitos autorais do livro, que está circulando muito, estão indo todo para ajudar a ONG Canto da Terra, que recolhe animais feridos. O cara compra o livro, tem um grande ensinamento. E ainda está ajudando. Fomenta e ainda ajuda os gatinhos e os cachorrinhos. Exatamente. Então, acabou ficando isso, legal. Minha gata foi castrada lá nessa ONG. Eles fazem um trabalho bem legal. A rádio, durante anos, teve um abrigo, 140 cães. Esse abrigo surgiu por causa do Luiz Antônio Gasparetto, na época. Depois que ele desencarnou, a rádio ficou mantendo esse abrigo até passar para a ONG Canto da Terra, e aí vários dos apresentadores ajudam mensalmente para manter a ração dos animais, e aí, acredito que outros autores lá da rádio fizeram, acabaram passando o direito autoral para lá. Que legal. Que legal, né? Legal, já ajuda pra caramba, né? Isso. Eu ia te perguntar uma coisa, quando a gente fala do seu trabalho no IPPB, é isso? Isso. O que é isso? É um centro espírita? Não. Deve ter muita gente que acha que é. Quando eu vim do Rio para cá, em 1989, virando para 1990, vários amigos meus resolveram juntar para a gente fazer um trabalho universalista dentro da parte espiritual. Principalmente saídas do corpo, chakras, aura, e incluindo também temas anímicos e mediúnicos variados. Essas pessoas eram de áreas diferentes. Tinha um bandista, um da área da projeciologia, outro da área espírita, outro da área do ocultismo. Então, já de per si, nasceu um centro de estudos espiritualistas, onde eu poderia fazer as palestras aqui em São Paulo. Tipo o Projeto Vingadores. Que eu já fazia no Rio, então eu tive a proposta de vir para São Paulo, aqui é maior, eu podia expandir melhor o trabalho, e aí a gente começou ali na Vila Mariana, na rua Carlos Petit, durante 8 anos. Em 1997, a gente mudou para o Ipiranga, uma casa grande, na rua Gomes Nogueira 168, onde às quartas-feiras eu tenho um grupo de estudos com 100 pessoas, o estudo é fechado.
As palestras abertas toda sexta-feira, são 200 pessoas, eu vou variando os temas, um curso de vez em quando, de final de semana, e às vezes eu levo convidados lá de outras áreas para falar sobre outros temas para o pessoal, para poder manter essa pegada universalista. Inclusive, o ano que vem eu vou te levar lá, uma quarta-feira no grupo, para você passar alguma coisa de Umbanda. Eu levo um autor espírita, um autor teosófico. A minha ideia é sempre de abertura e soma com as melhores partes. Então, o IPPB é um grupo universalista dentro da temática espiritual, mas hiper aberta. A gente tanto pode ter uma coisa de hinduísmo lá, de taoísmo, do hermetismo, do espiritismo, da Umbanda, das saídas do corpo, e aí a gente vai somando tudo. Mas o principal trabalho nosso lá tem a ver com saídas do corpo e os chakras, os centros energéticos. Isso que eu ia te falar. Hoje, muita gente... É engraçado que hoje está caindo de novo um pouco mais em desuso, né? As pessoas falarem de apometria, mas durante um tempo muita gente falava sobre apometria. Durante muito tempo foi demonizada a apometria pelos outros e pelos próprios espíritas também, que você vai fazer apometria, vai morrer, vai cortar. Até parece que é tão simples cortar, né, o fio prateado lá, ou dourado. Isso é um mito danado, tá? Um mito bobo. O que é a projeção astral? Para quem tá chegando agora e nunca ouviu falar. Projeção astral é a capacidade que o espírito encarnado tem, ou consciência, de se desprender temporariamente para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência extrafísica, em outro plano. Esse tipo de experiência já era falado desde a antiguidade, nas iniciações do Velho Egito, da velha Índia, os iogues, os taoístas chineses, as iniciações gregas. Sempre se falou que no conjunto de capacidades latentes que o pessoal tem, uma delas é a possibilidade da pessoa ir ao plano espiritual, deixando o corpo no estado de sono profundo, aprendendo, vivenciando coisas e trazendo a informação para cá. Ao longo da história, esse tipo de fenômeno ganhou muitos nomes, né? Natural, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma, desprendimento espiritual, até você chegar num tema de brincadeira popular, voadinha no astral, voltinha no além, viagem espiritual. Então, e a apometria é a mesma coisa? Não, a apometria não, eu já explico. A saída do corpo sempre foi falado ao longo do tempo, porque quando a gente vai dormir, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também. Então o campo energético ele se dilata, permitindo a soltura da parte sutil para fora. Isso durante o sono. Então 90% dos relatos de saídas do corpo internacionalmente, seja na literatura do tema ou outras áreas, vai mostrar que isso acontece durante o sono, que é o momento do dia que você se permite mais horas de relaxamento. Porém, vai sobrar 10% desses 90% para cá, de estados alterados da consciência. Quais são, pai? Meditação, porque quando você vai meditar, você está querendo harmonizar, você não está querendo sair do corpo. Só que muita gente acaba caindo no sono, aí já não é mais meditação, ela está dormindo sentada. Às vezes chega alguém e fala assim, aí dormindo, não, estava meditando, você está até roncando. Já não era meditação, era sono. Se a pessoa apaga, cai no sono, o metabolismo desce, as ondas cerebrais descem, o campo energético pode se soltar. Então algumas pessoas experimentam saídas do corpo quando estavam tentando meditar e caíram no sono, porque baixou o metabolismo. Só que como as pessoas não diferenciavam, elas falavam assim, eu saí durante a meditação. Ela não estava meditando, ela estava dormindo, sentada. Vão sobrar outros percentuais para os fenômenos mediúnicos. Por exemplo, um médium está numa reunião, vou pegar dois tipos, o médium espírita e a mediunidade na Umbanda. O médium espírita está ali sentado. Então, de repente, o mentor aplica um passe e ele fica meio que quase apagado. O mentor aplica um passe, leva ele para fora para desmanchar um troço à distância. Sim. Aí o corpo está aqui quedado, sem consciência. Seria uma projeção astral durante o fenômeno mediúnico. Tá? Na Umbanda. Você tem um médium Umbanda em pé. Tá? A aura dos pés do médium dilata, assim como dilata a aura das mãos de quem está passando energia. Né? Você está passando energia e fala, minhas mãos ficaram grandes. A aura das mãos dilatou. Na Umbanda e no xamanismo, como se trabalha em pé, ligado aos elementos da natureza, tem chakras nos pés. A aura dos chakras dos pés dilata e se mistura com a aura do chão do terreiro. E o chão do terreiro é um chão trabalhado, porque desmancha a magia usando energia telúrica. Então, a aura dos pés do médium se solta e se funde com a aura do chão.
E aí o médium fala assim, parece que eu estou afundando. Ele não está afundando, é a aura dele que... E às vezes os mentores estão ali mexendo no campo energético telúrico do terreiro, como a aura dos pés do médium está colada ali, eles mexem a aura do chão, faz isso. O médium faz isso aqui, ó. Né? E nessa acaba que ocorre uma soltura do corpo espiritual, seja por esse método ou um guia, e na hora que joga o médium para fora, fica um dos espíritos sustentando energeticamente o corpo ali em pé, mas praticamente sob comando como mediúnico. Se ele dormisse de pé. É, como se dormisse de pé. Caramba, mas aí, legal. se você dormir de pé, você vai cair, mas ali está sustentado por um guia espiritual até você voltar. Então, são as projeções clássicas. A apometria, ela surgiu na década de 1960 com o Dr. Lacerda, lá em Porto Alegre. Ele desenvolveu um método, chamou de apometria, e quando foi na década de 80, eu estava em Porto Alegre, junto com o Valdo Vieira, na época, eu morava no Rio, a gente trabalhou anos juntos, fomos visitar e ele nos deu um livro autografado, o livro Espírito e Matéria. Foi nessa época que eu tomei conhecimento da apometria. Isso numa época que ela estava mais restrita ao trabalho do Lacerda, trabalho excelente. Com o tempo, outras pessoas foram desenvolvendo outras nuances na apometria e incluindo outras condições. Aí a apometria foi se expandindo, né, nacionalmente, e aí hoje, na apometria, você tem naturalmente que a expansão de um tema acaba mesclando com outros temas. Sim. Então você vai ter a apometria dentro do centro espírita, a apometria num grupo de umbanda, a apometria num grupo espiritualista. Então, o que consiste? Através de comandos e contagens, desdobra-se o campo energético de um sensitivo à distância. Isso foi confundido com projeção astral, Léo. Porque não é a mesma coisa. Não é, porque na saída do teu corpo não tem nada dentro, você está inconsciente aqui. Na apometria, há um desdobramento de camadas energéticas ou dos chakras, em que a pessoa sente lá, mas ela está aqui contando como se ela tivesse dividido, desdobrado. Só que o termo desdobramento já existia na área espírita. Como é que eu posso comprovar isso? Em 1934, saiu na Itália um livro chamado Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação, do Ernesto Bozano. Esse livro foi traduzido para o português em 1972, pela editora Calvário. Era Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação. Era um relato de saídas do corpo com a pessoa dormindo, a pessoa desmaiada, não era uma duplicação, tá? Aí é uma viagem. É uma viagem astral mesmo. Tá. 10 anos depois, a editora Correio Fraterno do ABC relançou o livro em 1982 e mudou título e subtítulo. Ficou Fenômenos de Bilocação, subtítulo Desdobramento. Então, o termo desdobramento existe desde a década de 30 e a apometria é um método surgido na década de 60. Entendi. Porque muita gente da apometria não sabe disso, acha que o nome surgiu, desdobramento dentro. Não, o nome já era usado dentro da área espírita, principalmente pelo Ernesto Bozano, que não era espírita, mas tinha todo um contexto ligado aos pesquisadores da área espírita, e a Federação Espírita Brasileira lançava os livros dele aqui, depois a editora Calvário, a Fraterno do ABC. Pois bem, na apometria ocorre um outro fenômeno, Léo. Se você está aqui, alguém vai dando comando e você desdobra o campo energético para lá, se você tivesse saído do corpo, você não estaria aqui para me contar, você estaria lá, o corpo que é dado aqui. Quando você voltasse, você contaria depois, porque a consciência tua está lá e não aqui. Ora, se eu estou aqui, acho que eu estou lá, mas eu estou te contando aqui, é porque eu não estou lá, eu estou aqui. Sim. Então, o que aconteceu? E só eu que estou falando nisso esse tempo todo. Léo, lembra, você está passando energia aqui para o teu pessoal, com as mãos. Dá uma sensação que a aura das mãos dilatou. Parece que as mãos estão grandes, por quê? Dilatou a aura das mãos, e às vezes você está apontando o dedo, a aura dos dedos estica. Sim. Aí você fala assim, eu estou aqui, mas parece que meus dedos estão dentro da pessoa, tipo um Wolverine energético. Quer dizer, a tua aura das mãos dilatou para fora, você não saiu do corpo, foi só a dilatação. Sim. Se dilata a aura das mãos, dilata a aura dos principais chakras. Então, por exemplo, se dilatar o chakra frontal, você vai falar assim, meu Deus, parece que eu estou aqui 1 metro à frente. Você não saiu do corpo. Foi o sentido psíquico da visão que foi. Você parece que está ali e está aqui, mas você não saiu. Foi um espichamento da aura do chakra frontal. E aí o que acontece, Léo? Espicha e você começa a ver cenas do umbral. Está tendo um resgate lá. O Exu aqui da casa está resgatando alguém
perdido no astral. Então, como está esticado até lá, você está vendo tudo como se estivesse lá, mas você não saiu daqui. Tanto que você está falando, agora eu estou vendo o Exu. E é uma imagem mental. Mental, totalmente. O foco da consciência não saiu aqui. Aí espicha lá, e aí você está vendo. Agora repara, aquele Exu resgatando a entidade, você não está espacialmente lá, fala, deixa eu segurar ele com você. Sim. Você só está observando e participando, mas sem estar lá. Se você estivesse fora do corpo lá, você não estaria aqui, você poderia abraçar o espírito. Está lá. Então Entendi. você participa coligado num desdobramento de campo energético. Mas aí não seria uma clareaudiência? É clarividência. Clarividência. Por isso o nome que existe na parapsicologia, clarividência viajoura. Que a clarividência Isso que eu ia falar. normal é aqui, mas quando... Isso. um exemplo fácil de entender. Um submarino tá submerso. O comandante manda subir o periscópio. O periscópio sobe e tem uma lente acima da linha Sim. d'água observando as embarcações. O comandante está aqui, mas parece que a visão dele está lá em Sim. cima. Ele não saiu dali. Ele é um médium clarividente. Simplesmente esticou. O chakra frontal é como um periscópio psíquico. Só basta estudar os livros de clarividência que você vai ver isso. Então, você vê lá, mas não sai daqui. Mas parece que o teu campo visual está lá. Você vai falar, eu desdobrei. Legal. Você desdobrou não o corpo, algum corpo sutil para lá. Você desdobrou camadas dos chakras daqui para lá. Então a gente consegue falar que a apometria está muito mais próxima da clarividência do que da viagem astral. É uma mescla das duas coisas. Que legal. E, por exemplo, não imaginava isso. você está meditando, dilata a aura do chakra coronário para cima. Vai parecer que você está 1 metro acima e aqui. Aí você fala, eu estou aqui, Léo, e estou em cima do meu corpo. Como se você tivesse desdobrado, não é. Simplesmente a percepção está mais acima. Como diz a lei de Newton, né? Dois corpos não podem estar no dois lugares. E de repente ela vai, expande para um plano mental. Entendi. E aí você fala, estou no plano mental. E estou te contando aqui como o corpo mental desaparece tempo e espaço. Qualquer estudo de teosofia, de ocultismo, vai te mostrar isso. Ou de saídas do corpo mesmo. Então, o metapometria é excelente, tem ajudado muita gente. Mas a interpretação dos fenômenos, ela tem outras além daquela que o pessoal está dando. Outra coisa, eu tenho vários amigos que têm grupo de apometria muito sérios, muito bons. E o que eu recomendo para eles? Estuda a literatura de projeção, que não é a literatura de apometria, cara. E a maioria do pessoal da apometria que eu conheci, mal tinha lido qualquer livro de saída do corpo. E confundia tudo misturando. Sim. E outra, quando se esclarece em pouco, o pessoal te critica. Mas é importante, né? Porque a gente estão entender. presos a um sistema e não abriu para comparar com outras áreas. E o Lacerda, ele pegou a nomenclatura da teosofia, corpo búdico, corpo mental, corpo astral, mesclou com a parte espírita onde ele estava, num método novo. Até aí, ótimo. Mas nessa mistureba, o pessoal ficou estudando isso e não estudou as áreas da onde ele tinha tirado. E aí fica muito restrito. Então, a apometria, ela tem desdobramento de camadas energéticas. Não é exatamente o mesmo com a projeção astral. Você deita, vai lá longe, teu corpo está vazio e quando você volta, encaixa. A nomenclatura que eu posso usar para falar de você é que você é um médium de viagem astral. Não, porque a viagem astral não é mediúnica. Aí é que está outra confusão. Hoje nós vamos desmistificar muita coisa. Então. Você não é médium, então? Não, sim, eu sou médium, mas a saída do corpo começou antes da mediunidade. Eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos. Eu fui desenvolver a mediunidade com 20. Então, a saída do corpo, para mim, ela foi anímica. Mas o que acontece? Um médium, por ter o campo energético mais solto pela atividade mediúnica, já tem mentores que trabalham com ele aqui, na hora que ele sair do corpo, a presença dos mentores está ali e eles vão interagir. No caso de um médium desenvolvido. Isso levou muita gente a falar, para sair tem que ser médium. Só que está cheio de gente que não trabalha como médium e está tendo a saída do corpo sozinha. A literatura do tema está cheia. Então você teria dois tipos. É uma visão muito restrita. Exato. Né? Saída anímica e a saída mediúnica. E como é que eu comprovo isso? A morte é uma saída do corpo. Sim. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. Quem não fosse médium jamais sairia. Então você tem dois tipos. Anímica, que é o potencial do espírito se soltar, e mediúnica, quando a galera de lá ajuda nesta soltura. Então, um médium vai narrar uma saída do corpo com... você vai entender, você está numa carreira solo, você é um guitarrista. É você com a tua carreira solo. Você entrou para uma banda, já não é o teu som, você vai ter que equilibrar com os outros. O anímico é a carreira solo.
O médium, a carreira com banda, já não é o que ele está desenvolvendo, é o que o conjunto incide sobre ele, que é a presença dos guias ajudando na saída. Hoje você não faz mais saída sem mentores. Não, eu tenho os dois tipos de coisa, mas devido ao trabalho mediúnico, não tem como. Juntos porque dois. A saída do corpo, para um médium, ela é diferente de alguém num trabalho, por exemplo, alguém está ali, eu queria ter uma saída do corpo como uma experiência, é uma coisa. O médium fala, eu vou sair do corpo é para trabalhar, mesa e fio. Porque ele vai dar assistência, ele já trabalha na vigília com cura, os mentores vão levar ele e vão falar, isso aqui não é paraíso, não é para brincadeira, você vai trabalhar, cara. Mas a pessoa que não está nesse âmbito, ela não entende isso. Ela quer uma experiência totalmente anímica dentro do ego dela. Um médium, se ele é médium, não tem história de ego, é o que o conjunto pede a ele. É o que os guias espirituais, ele tem vontade própria na vida particular dele. No trabalho espiritual, cara, você está dentro de uma banda, é o que o som da banda te pedir. Sim. E foi isso que gerou a confusão entre pessoas que trabalham mediunicamente e as outras, por exemplo, um yogi. O yogi não é médium, porque isso que eu ia falar. O yogi vai estar meditando e de repente se solta. Também válido. O médium não tem essa alternativa. Ao sair, já tem alguém que fala, vamos? Então, é essa a diferença. Já tem um preto velho para ensinar alguma coisa. E como eu pude juntar as duas coisas, e mais a parte hindu também, para mim virou um caleidoscópio de coisas diferentes. Desde algo que eu estou sentindo dentro de mim, desde algo que alguém me fez sentir. Então varia. Você pode sentar e trabalhar teus chakras de dentro para fora. É uma coisa tua anímica. Mas se vem um guia, aplica energia e teus chakras ativam, ele fez ativar. Então você teria o trabalho de chakras anímico, o trabalho... E tem a mescla das duas coisas. Você sentou para mexer e no meio ele chegou e mexeu. Então, é um conjunto de possibilidades que no âmbito mediúnico todo mundo vai dizer que é só mediúnico. E no âmbito anímico todo mundo vai dizer que é só anímico. E na verdade nós temos as duas vertentes e a mescla das duas. Eu estou perguntando isso porque assim, eu fui buscar o que era viagem astral porque eu desde novo tinha saídas no corpo que eu não imaginava o que eram. E o que aconteceu comigo? Eu fiz o que todo mundo faz até hoje. O que eu fui procurar? Na internet. E aí eu achei uma vez uma comunidade no Orkut, né? As pessoas nem lembram mais do Orkut, mas tinha uma comunidade de viagem astral. E eu lembro de caras que falavam que faziam viagem astral, por exemplo, e o cara se deslocava e ia para a biblioteca para estudar. Eu falei, não, eu tenho uma prova amanhã, então eu vou fazer uma viagem para estudar matemática para me ajudar na prova. O objetivo era só o daqui, cara. Era só o daqui. Então existe as viagens que não são com... Sim, é da própria pessoa, porque, por exemplo, você está encarnado. Então, você se locomove no plano físico pela tua decisão. Se o mentor fala assim, Léo, você não vai ali na estação do Tatuapé, eu falo, eu vou sim, vai. Porque você está encarnado. Eu até brinco. Você está andando na rua, você está aqui na rua Tuiuti, né? Você está andando, vem um espírito desencarnado andando de frente. Tem hora que você não sabe se é encarnado ou desencarnado por um segundo. Já aconteceu. Então imagina, eles que estão aqui no estudo estão te olhando andar, mas não estão vendo o espírito. Você está vendo um cara, você faz isso, desloca. Como eles não estão vendo o cara, eu falo, pai, Léo enlouqueceu. Porque você fez assim para nada. Então, o que eu indico para as pessoas? Se você está andando e vê um espírito, passa dentro dele, porque a preferência é tua, que é você que está encarnado. Então, o ruim é levar ele para casa, exato. Né? Oh, que bom, já leva junto. Uma pessoa pode se locomover no plano físico e não precisa consultar o plano espiritual para isso. Uma pessoa pode sair, pai Léo, neste plano, que ela não está no plano extrafísico, ela está no duplo desse, e se deslocar para um lugar do interesse dela. É uma projeção anímica. Só que isso fica limitado no âmbito deste plano. Quando você passa para um outro plano, a tua consciência tende a expandir, e é isso que é o objetivo principal, despertar da consciência. Porque se a gente for ficar fazendo projeção só por coisinhas do aqui e agora, é porque você está cheio de dúvidas do aqui e agora. Porque se eu já tenho certeza disso, que eu vou ficar indo para ali, se eu já sei o que tem ali, eu quero ir para lá, onde eu vou aprender algo. E aí entra... A gente tinha essas conversas, né? Aí entra a profundidade da busca espiritual de alguém. Tem gente que está atrás de fenômenos paranormais, pelo lado somente anímico. Tem gente que está atrás de despertar da consciência através dos fenômenos. Então, uma coisa é o objetivo te guiando. Outra coisa é só você numa experiência em que você volta e não cresceu nada. E outra, queria ali para comprovar isso. Para quê? Para tirar a tua dúvida, que você não estudou outras coisas, já era para ter tirado isso um tempão. Então, se eu quero sair, eu quero ir para outro plano. Esse aqui eu já conheço.
Eu não quero ir lá na tua casa ver o tipo de roupa que você está usando ou o copo que está ali para depois comprovar. Eu já sei. Isso é uma besteira. É igual uma criança fazendo beabá. É limitado, né? Limitado. Agora, se eu quero ir a um plano extrafísico e ampliar, normalmente uma ajudinha de lá para cá seria bem-vinda para me abrir a possibilidade. Agora, ajuda não significa dependência, de que aquela capacidade depende deles, depende de você. Mas o deslocamento no outro plano, se tiver alguém te guiando, você vai, por exemplo, viajar para a Suécia. Seria legal alguém no aeroporto te esperando, um brasileiro que morasse lá, te guiasse. Aqui é o melhor lugar para turismo, aqui é melhor para trabalhar, e te guiasse. Nesse sentido, ir ao plano extrafísico com um guia, vamos chamar assim, favorece você o deslocamento, porque ele conhece tudo e direciona você para aquilo que seja melhor para a tua evolução, para a ajuda que você queira dar para o teu aprendizado. Eu tenho assim, você está falando, eu tenho acho que 1000 perguntas que eu vou te fazer hoje. Até algumas até um pouco mais simples, por mais que eu já saiba um pouco a resposta, mas para o pessoal, o público também entender. Mas já quer fazer... Você então, também? Mas uma que eu quero fazer é o seguinte. A minha pergunta A gente pensa, quando a gente pensa nos planos espirituais, existem alguns estudos que falam sobre camadas e níveis. Então você tem o duplo etérico, você tem o plano colonial, você tem o plano astral, angelical, enfim. Isso. Você desdobrar, você fazer uma viagem astral, eu posso ir em qualquer desses? Não. Ou eu preciso de autorização de quem tá lá? Alguém precisa abrir a porta. Você só consegue ir até onde o teu nível de consciência e energia permitir. Porque o que a gente pensa e sente se reflete na média da energia. Então imagina alguém tendo uma experiência fora do corpo com uma média pesada, ela não tem como alcançar um lugar sutil. Não é que não autorizaram. Ela não se autoriza ao ficar bloqueada, cheia de coisa pesada. Tá. Agora, alguém com um pensamento voltado para algo de criatividade, de bem, de alguma coisa, pelo próprio sentido, já acessa outros planos pela própria intenção. Semelhante atrai semelhante. Para alcançar um plano mais sutil, já há que haver sutileza aqui. É um ditado hermético. Para ter ouro, há de ter um pouco de ouro. Por quê, Pai Léo? Você vai minerar. Se você não sabe o que é ouro, você não sabe separar o que é escolho, o que é ouro. E despreza pensando que era escolho. Então, para você descobrir ouro, primeiro saiba o que é ouro e já tem um pouquinho para reconhecer. Para você chegar na luz, tenha um pouco de luz. Para que você possa reconhecê-la. O problema é, um monte de gente cheia de treva quer chegar na luz, cara. E aí não tem esse acesso. E aí a gente fala, por exemplo, sobre Não vou abrir esse campo agora não, porque se eu abrir esse campo nós vamos para outra agora. Pra gente ser bem pontual, pra gente voltar aqui. Tem gente que fala que quando você deita, você tá sentindo que você tá caindo, aquilo é a projeção. Não, ainda não é. Aquilo é ou não é? É o seguinte, o campo energético da gente, a aura, pode se deslocar uma polegadinha para o lado, para cima, para baixo. Não é que você saiu, tá meio ainda. Ó. De repente, você está deitado, entra no cochilo, que não é o sono, mas já não é a vigília, é um estado alterado. Nesse ponto, as ondas cerebrais já saíram da vigília para ondas alfa. A aura da cabeça pode soltar um pouquinho, ou do lado. Daqui a pouquinho, contrai. Quando contrai, te dá a sensação que você caiu para dentro. Isso pode ocorrer na mediunidade também. Você está sentado, a aura pode ter uns trancos fortes, né? Dá uns trancos, a aura da cabeça desloca um pouquinho para cá. Aí Priscila sabe como é que é. A sensação, Priscila, que você está escorregando pro lado. Não, é que eu já tirei a cama do lugar, num tranco que eu tomei. E aí o que acontece? Está soltando, contrai, você parece que sentado, deitado, a sensação é de queda. Mas não é que você caiu, o campo energético ele fez isso, ou isso aqui. Na hora você, coitado de quem está do lado, porque às vezes você faz isso com a mão e bate, né, Priscila? Agora, isso pode acontecer ao contrário. Se fosse a Priscila, cara, isso é um perigo. Porque vai que a mão dela bate no lugar errado e te acaba. Então, tá vendo? É perigoso, é melhor não dar ideia, não. Um dia dá que ela tiver brigado com você, ela vai fingir que estava sonhando e pô. Mas aí já vou para outra pergunta. Sonambulismo é projeção? Não, é o contrário. O corpo, para se mexer, a circulação do sangue tem que estar acontecendo, senão o corpo não mexe. E a circulação do sangue não permite a saída. Tanto que durante o sono, a circulação do sangue está menor e o batimento está menor. E as ondas cerebrais estão baixas. No sonambulismo, a pessoa está sonhando e o metabolismo dela ainda está ativo. Então o corpo segue o que ela está sonhando e anda. É o contrário da saída do corpo, que a saída exigiria que o metabolismo
baixasse. E o sonâmbulo só está se mexendo porque o metabolismo não está baixo. Mas a maioria dos sonâmbulos tem mais facilidade para projeção, ou não tem essa relação? Não tem. Os sonâmbulos têm uma outra predisposição, que não é a projeção, que é a mediunidade. Eu conheci vários casos de sonambulismo. Eu sou sonâmbulo também. Há vários casos de sonambulismo, que o sonambulismo era um tipo de excesso de energia do médium. Acumulava muita energia e quando não estava trabalhando ou gastando, essa energia estimulava o corpo mexia durante o sono, cara. Então, trabalhando mediunicamente, aquilo passava. Agora, não confundir isso com sonambulismo em criança e adolescente, que é normal. Até chegar à puberdade, a parte hormonal assenta, mas em médium existe o sonambulismo mediúnico, que é diferente do sonambulismo anímico que alguém pode ter. Mas casos que eu assisti, o sujeito era sonâmbulo há anos, desenvolveu mediunidade, o sonambulismo sumiu. O sonambulismo dele era acúmulo de energia. Eu acho que faz tempo que eu não tenho sonambulismo, né? Mas cada caso é um caso. Vai ter o outro que é sonâmbulo, é outra explicação. Mas não é a projeção. Meu pai, por exemplo, tinha muitos casos de sonambulismo quando ele estava afastado da religião. Quando ele voltou para a religião, tá batendo com o que eu estou te falando. O sonambulismo dele parou. Acumulava. Então, o sonambulismo é o oposto da saída. Mas ele pode ser repercussão da mediunidade quando está em excesso de energia. E uma coisa que é engraçado, porque assim, a Priscila fala muito que eu tenho essas coisas de projeção, ela sabe, eu tenho mais episódios, mas ela também tem muitos episódios de projeção que já aconteceu comigo e a irmã dela fala muito, que a irmã dela morou com ela há muitos anos, e o que aconteceu várias vezes, tanto com a irmã dela e com ela, ela fazia uma projeção, porque é uma explicação, e quando chegava de madrugada, ela não estava ali, só estava o corpo. Só que por algum acaso, eu ou a irmã dela chamava ela. Por alguma coisa, sei lá, um barulho na rua, alguma coisa. E quem respondia não era ela. A voz, e uma vez a irmã dela perguntou o nome, e o nome era o nome da preta velha dela. Então aí é mediunidade. É isso que eu ia falar. Isso pode acontecer também. Quando você tá viajando, alguém fala assim, pô, vou ter que entrar lá. Vamos supor. E ela tinha evidência, ela viu a preta velha, a preta velha tá dormindo, não é? Vamos supor que a Priscila tá lá projetada numa atividade de resgate. Então, alguém chamou ela, um barulho, o corpo ativa. E aí, se ela vier puxada, vai interromper o trabalho lá. Então, às vezes, fica um mentor ali segurando o metabolismo para não subir, para não puxar de volta. Deve ser um trabalho chato desse mentor, né? É um plano. É um mentor que tá tomando. Na verdade, eles trabalham em dupla. Ficam aqui, o outro na outra ponta. Isso no caso do médium, no anímico, não. É tipo o policial que tá na... Sabe o que é? Ele tá preservando o equipamento, não é para um espírito não entrar, isso é mito. Ele tá preservando o campo energético para ficar tranquilo, para não puxar fora do momento e atrapalhar a atividade lá na ponta. Não tem como um espírito mergulhar como se fosse uma piscina e entrar. Não tem. Agora, tem como o cordão de prata, que é o elo energético, puxar de tal forma que você tem a sensação que tá caindo. E aí você encaixa como tivesse já aconteceu, caído. Já. Isso sim. Mas, por exemplo, para desmistificar que alguns espíritas falam, não tem o perigo de você estar desdobrado e de repente um quiumba, um egum, um obsessor falar, olha, ele não tá aqui, entrar e ficar. Não, isso não existe. Isso não existe. Nem na mediunidade existe. Não tem o como. Que existe é a interpenetração de campo do espírito no médium. O que acontece? Quando ocorre uma saída do corpo, lembra, o próprio corpo é matéria, e matéria é energia condensada. Então até o corpo é uma forma de energia. Porque outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Hoje, sabemos que até a matéria é energia. Então, o corpo humano também é energético, interpenetrado por campos sutis que se soltam em determinadas condições. Então, na hora que solta a parte sutil, projeta-se da aura e dos chakras filamentos energéticos que se juntam, formando um feixe, para manter a conexão do espírito com a matéria. Esse feixe está na sintonia da energia. Por exemplo, impressão digital, ninguém tem igual. Ninguém tem um cordão de prata igual do outro. No processo encarnatório, é a ligação desse espírito com o corpo, como se houvesse um código de barras, cara, que legal, na conexão. Né? Igual tem impressão digital. E como é esse cordão? Então, aí é que tá. É um feixe de energia que perto do corpo são vários filamentos, como se fosse uma rede, saindo dos chakras, principalmente. Não é necessariamente do imbigo, né? Não, aí é que tá. Imbigo é maravilhoso. Imbigo né? é ótimo. Imbigo é ótimo. É o seguinte, você está deitado. Então, na hora que o corpo astral emerge, da cabeça aos pés saem milhares de filamentos. Mas da altura dos 7 chakras saem filamentos maiores. Tá. Então, à medida que você vai fluindo, esses filamentos vão se juntando. E aí, ao olhar para baixo, para o corpo abandonado,
vai ter sempre um dos pontos do chakra que está mais condensado. Aí você fala, meu Deus, está saindo do umbigo. No outro dia você fala, está saindo do peito. No outro dia você fala, está saindo da cabeça. Então o ponto visível para você pode variar, mas está saindo de todos os pontos. Agora, a literatura de saída do corpo mundial, 80% por amostragem sai da cabeça. Mas pode sair do umbigo ou do peito mais condensado naquele momento. Mas é uma rede. Aí forma um filamento que parece uma teia de aranha no ar. Daí o nome teia de prata ou fio de prata. E esse nome vem de onde? Do Eclesiastes da Bíblia. O sábio Salomão, que usava o pseudônimo de O Pregador, no Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, ele fala que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo, que ele chamou de cordão de prata, por metáfora. Por quê? Cordão é algo que liga duas partes, no caso, espírito e corpo. Prata por quê? Porque é de energia e lembrava o brilho da prata. O pessoal leigo pegou a expressão cordão de prata ao pé da letra. Os ocultistas, em homenagem ao pregador, nomearam de cordão de prata. Então, muita gente pensou, se é um cordão, alguém pode partir. Isso não é uma corda, Léo. Sim. Isso é um campo energético inteiro. Não tem como partir. Né? Para partir o cordão, quebraria os chakras todos, cara. Não é um e você está citando a Bíblia, nesse momento sua mãe ficou super emocionada. Minha mãe é evangélica. Então, você está citando a Bíblia, olha que você quase ia picar ela no facão. Então... A minha mãe queria queimar meus livros, queria picotar em nome de Jesus. Peguei a Bíblia e falei, vou picotar a tua Bíblia também. Porque ela queria queimar. E você está citando a Bíblia, que alegria, né? Eu tinha 16 anos, cara. Minha mãe achava que eu estava endemoniado, né? A minha mãe está desencarnada há 7 anos e adora o que eu faço hoje, cara. Que legal. Ela, do lado de lá, a cabeça dela mudou. E a minha mãe, eu posso até contar um caso interessante. Conte. Minha mãe era católica, batizou os filhos, fui batizado, crismado, criança não tem alternativa. Sim. Não adianta nada. No meu caso, olha o que aconteceu. Não adiantou nada me batizar. Já foi excomungado ou ainda não? Não, ainda não. Estamos tentando. Mas estão tentando. Né? Seja um fundamentalista de alguma área, vai te excomungar porque a tua cabeça está mais aberta. E só dentro daquela caixinha que a pessoa acha que está a verdade. Né? E o legal é você perceber essa verdade espalhada em todos os lugares. Então, ela tinha uma amiga que era do candomblé. Essa amiga batizou o meu irmão caçula, eram hiper amigas. Minha mãe virou evangélica, teve um problema com meu pai, foi conversar com o padre da paróquia, o padre tentou salvar o casamento, que era a função dele como sacerdote. Minha mãe se revoltou contra o padre. E aí, no outro dia, ela virou evangélica de birra. Porque o padre... Eu tô falando, pouco geniosa, né? E eu estou falando da minha mãe, não estou falando de outras pessoas, porque o pessoal embola. E aí, minha mãe queria obrigar eu e meus irmãos a ir para a igreja evangélica, que ela dizia que era errada quando estava no catolicismo. Eu já era o irmão mais velho, ela não conseguia me encontrar. Eu falei, eu não vou não, porque eu não gosto disso. Eu já não gostava disso aqui. E aí minha mãe começou a cricar comigo. E nessa época que ela virou evangélica, ela parou de falar com a amiga só porque era do candomblé. Olha bem o que o fundamentalismo faz na mente de uma pessoa. E vou repetir, estou falando da minha mãe, não estou falando de todo mundo. Mas eu vi isso acontecer com outras pessoas. E aí, cara, cortou a amizade. Que ela virou evangélica, a outra era do candomblé, ela já... essa senhora Madeira do meu irmão é uma pessoa excelente, né? E ela, às vezes, quando era amiga da minha mãe saía e deixava os 3 meninos, eu e meus irmãos, com ela. E ela era uma senhora austera, ela quietos, a gente ficava quieta, tinha medo dela. E ela virava para mim e fazia assim, disse, tô de olho em você, hein, moleque, ó, fazia isso aqui para mim. Cara, ela desencarnou com o passar dos anos. Minha mãe desencarnou em 2017, por causa de diabetes, pressão alta já pela idade. Adivinha quem ajudou ela do lado de lá? A senhora do candomblé. Olha que coisa, né? E aí um dia, eu saí do corpo, estava na sala da minha casa, acordei já fora do corpo ali. Na minha frente, essa senhora, com um grupo de amigos. E ela brincando, falou, tô de olho em você. E aí riu, falou, trouxe um grupo de espíritos aqui para ver o trabalho que você está fazendo. Né? Continua no que você está fazendo. E aí a minha mãe, com o tempo, é claro, ela continua cristã do lado de lá, mas qual é a coisa boa? Eu já vi minha mãe várias vezes. Ela gosta do ensinamento de Jesus, mas não está presa na doutrinação dos homens. Isso é bom. Olha que legal. E aí, a minha mãe, uma das últimas vezes que eu vi ela, estava remoçada, sabe que alguns espíritos remoçam, vestindo um pano de cabeça igual uma baiana, porque ela era de Jequié, cresceu no Rio, mas de Jequié, e a queixa dela em vida é que ela tinha perdido o contato com as irmãs,
que ela tinha uma mãe que desencarnou, perdeu o contato com a família. Pai Léo, eu vi minha mãe por cima de Jequié, no astral da Bahia, remoçada, um pano na cabeça, trabalhando com crianças, e ela me falou assim, estou recuperando minha baianidade, porque ela tinha perdido isso, em vida. Né? Você vê, abriu a mente, continua cristã, mas cristã agora percebendo o infinito e não lacrada dentro de uma forma fundamentalista religiosa. E isso é lindo, então, né? E minha mãe recentemente apareceu para mim também, fez assim para cima e falou assim, você é um homem de Deus, né? E eu estou contente com o que você faz. Tua força vem sempre de Deus. Continua trabalhando, meu filho. Você tem uma ideia. E a minha mãe queria queimar meus livros. E eu até brinco, Pai Léo. Você tem pais, você se formou em direito. Seus pais falam para toda a comunidade, meu filho é advogado, meu filho é juiz. Você se formou em medicina. Seu pai e sua mãe falam para os amigos, meu filho é médico. Agora, qual pai ou mãe que chega e fala assim, com orgulho, meu filho é médium? São poucos. Poucos. Então, do lado de cá, fica assim, quando passa para o lado de lá e vê a importância de um médium aqui, seu pai e sua mãe vão falar para o seu filho, meu filho é médium, mas isso lá... O jogo não, virou. O jogo virou. Mas é bonito, né, falar isso, porque assim, você contando isso da sua mãe, remete muito àquela questão dos povos que vieram para o Brasil escravizados, que o sonho deles, quando desencarnassem, era voltar para o seu lugar materno. E você vê que sua mãe conseguiu fazer isso. E eu vi também lugares extrafísicos plasmados que lembravam a velha África. Ambientes plasmados, porque se o espírito passa e não tem essa noção do infinito, ainda está com a saudade daqui, que é lista, deixa ele matar essa saudade num ambiente que seja igual. Lá na frente a gente puxa ele mais para cima na direção do infinito, que não tem forma. Sim. Isso vale para qualquer... E pode usar cultura. A forma que quiser, né? E outra, plasma a forma que você quiser, desde que você esteja feliz. Tanto, eu já falei isso para meus filhos, que se quando eles forem me achar no plano espiritual daqui muitos anos, eles achar que eles vão me achar, eles não vão me achar. Agora, se eles verem o Russell Crowe com a roupa do gladiador, aquela armadura branca, é o Pai Léo. Olha, porque, eu vou usar essa forma. Isso é o que ele está falando, mas vai que ele sai do corpo, lembra de uma vida que ele era uma francesinha chamada Marie. E a passa aparecer assim. Mas o Russell Crowe é bem mais bonito. Vou falar pra vocês, eu vi ele, era uma lourinha, vocês não vão acreditar. A gente vai ter que ter um código. Né? Dizem, né, que o Chico Xavier tem um código. O corpo astral é dotado de alta plasticidade. Então plasma tudo que a pessoa pensa. Ela pode manter a forma da vida que ela acabou de sair ou de qualquer outra vida. O preto velho pode ter sido alemão ou indiano. Sim. Então isso é uma questão de o que o espírito quer, a egrégora que ele está ligado e tal. Agora você reconhece mesmo com outra forma, porque a assinatura energética dele... É a mesma, né? É a mesma. Outro dia eu estava vendo um caboclo, virou um sacerdote egípcio na minha frente, falou assim, durante 2 vidas fui iniciado na tradição egípcia e abusei do poder. E aí tive que reencarnar para frente no contexto indígena para ganhar humildade, porque eu tinha muito intelecto. Ao viver com povos simples, eu aprendi a desenvolver o valor pela simplicidade. E aí eu somei a simplicidade com o conhecimento, hoje eu estou equilibrado. E eu apareço como caboclo em homenagem ao povo indígena que salvou a mim mesmo do meu ego. Caramba, que bonito, né? É legal contar essas coisas. E é legal a gente falar isso, porque assim, quando a gente faz alguma terapia de vidas passadas, acontece muito isso. Por mais que você veja uma outra forma, você consegue se reconhecer. Você se reconhece. Mas eu ia te perguntar uma coisa, se você pudesse plasmar, você ia plasmar diferente ou não? Olha, acontece comigo, até espontaneamente, eu às vezes me vejo fora do corpo, tô vestido toda a moda hindu, cara, que eu tinha antes. Turbante, roupa branca. Mas só a roupa, ou a forma ficar mais alto, pode mudar, mais magrinho, olha, mais magrinho só fora do corpo, né, Léo? Tem que avisar para eles que a gente que tem esse shape aqui mais fortinho, que isto não é uma barriga, é um tonel de ectoplasma. Ninguém acredita quando eu conto isso. Eu tento emagrecer, meu pai João fala, não, continua assim. Pra gente terminar esse assunto do sono, acordar 3 horas da manhã é porque é o horário do desdobramento ou tem nada a ver? Besteira, olha só, besteira que eu digo, olhando a parte técnica. Eu durmo às 3 da manhã, 2, 4, eu escrevo muito à noite. Você é o cara da madrugada. Eu sou o cara Direto eu tô vendo, tá todo mundo dormindo, eu vejo uma mensagem do Wagner. Pum, subindo. Acabei de escrever naquela hora. Sabe por quê? Eu chego em casa, tipo 11 da noite, e eu não janto antes, eu tenho que comer na volta. Então eu não posso dormir. Então cada vez mais o meu horário então meu horário de dormir é entre 2 e 4 da manhã. Então, deito 4, deito 5, deito 2, depende da noite.
a questão do horário não interfere em nada. Se fosse assim, eu não sairia nunca, porque 3 horas eu ainda estou acordado, inclusive, às vezes escrevendo. O que acontece? Havia um autor chamado Sylvan Joseph Moudon, publicou uma obra em 1929, nos Estados Unidos, chamada Projeção do Corpo Astral, junto com Hilliard Carrington. Esse livro foi traduzido para o Brasil na década de 70 e hoje está esgotado. Um livro muito bom. Acontece que ele morava no centro dos Estados Unidos, numa cidade pequena, onde tinha pouco barulho, era a década de 1920, cidadezinha pequena, aquela calmaria. Isso é diferente da cidade, com barulho de carro, luzes, a moto ali fazendo barulho, o cara passa com um som bem alto no carro de madrugada. Sempre tocando música boa. O vizinho vendo TV, você está escutando algo ali. Então, na época dele, não tinha isso. O que ele elaborou? Ele disse, as minhas melhores saídas do corpo estão numa faixa entre 11 da noite e 3:30 da manhã. Porque ali o meu sono é mais profundo, é onde eu consigo a maioria das saídas. A partir dali, outros autores que se espelharam nele passaram a dizer que o horário da madrugada era melhor para a saída, pegando esse trecho aqui na cidade grande, entre meia-noite e 3 da manhã, 3:30. Em parte, o mito das 3 horas da manhã aconteceu por causa disso que eu estou falando, no âmbito da literatura de saída do corpo. Mas outras pessoas podem ter sabido disso por outro lado. Acontece que morando na cidade grande, imagina que você pega o turno da noite e dorme de dia. Você não vai ter saída do corpo porque é de dia. Se o metabolismo desceu, o campo energético se solta, cara. Então, isso é mito. Não há horário para saída do corpo. O horário é o que você se permitir apagar, relaxar, é onde acontece. E reuniões mediúnicas tem nos vários horários. Tem de tarde, tem à noite, por causa de médiuns que tem a soltura durante a mediunidade. Então, isso não bate com o que a literatura de saídas do corpo, em conjunto, os principais autores mostram. Por que estou citando literatura? Eu não me baseio só na minha experiência, eu procurei ler de tudo, para ter uma visão média. Então, a média é muito parecida com o que rola com a maioria das pessoas, que o ser humano é muito parecido. Então, a maioria das pessoas não leu a literatura de saída do corpo. Leu um capítulo num livro espírita, um capítulo no livro de Umbanda, um capítulo no livro de ocultismo. Ela não parou para ler 5 livros importantes centrais da saída do corpo. Ela não tem a média. As minhas saídas mais intensas até hoje não foram de noite. Foram de dia. Então, isso naquele famoso cochilo das 3 da manhã. Exatamente. Naquele famoso cochilo da tarde, ou então a Priscila fala muito isso. Um sono que não é meu. Às vezes ela faz isso. Às vezes a gente acaba de almoçar e tal. Ela olha pra mim e fala assim: meu, eu tô com um sono que não é meu, preciso deitar. Aí ela deita, é questão de meia hora, revigora. Porque às vezes tem isso também. Esse depois do almoço é por causa da digestão, é claro. A glicose sobe. Algumas pessoas são mais sensíveis para a glicose, porque você come, o corpo começa, e aí ela começa a ficar sonolenta. Mas tem um tipo de sono que ontem mesmo eu tive, tá? Você não almoçou nem nada, você está no teu dia a dia normal, você está sentado no sofá, deixa eu ver um jogo de futebol, um filme, você ligou, você está ali assistindo com ela, cara, de repente apaga. Não é dispersão mental, não, você estava doido para ver o filme. Do nada te bate uma sonolência, essa é mediúnica. Te garanto, normalmente é essa, né? Que tem um mentor que aplica energia para que você vá dormir, para ele te usar lá fora numa urgência. Ele não quer interferir no teu momento pessoal, mas há uma urgência. Médium não tem esse negócio de férias ou folga. Não. E não tem esse negócio de só trabalhar no centro. Também porque não. senão fica aquela coisa. Vou uma vez por semana no centro, os outros 6 dias eu não sou médium. Tá louco? A mediunidade é capacidade. Ela tá intrínseca. Então, o mesmo mentor que acopla com você no terreiro, ele vai manipular você durante o sono, porque ele conhece a tua assinatura energética. Mas tem uma coisa que eu nunca entendi. Você confia nele na reunião. À noite, você percebe ele fica com medo só porque está no teu quarto. É o mesmo cara. Então tem muito condicionamento. Tem muita gente, né, cultural que tem isso, assim. E os mentores... É que eles também nunca chegam de boa também, né, Wagner? Tem isso também, né? Nunca é um negócio assim. Porque, por exemplo, eu tenho algumas mediunidades. Eu sou médium vidente, eu tenho clareaudiência, e nunca é daquele jeito, tipo assim, vou aparecer. Normalmente não. Não é assim. Quando você bate o olho, o cara tá lá. Pô, e aí? Então, aí você tem que estar aberto para isso. De vez em quando vai acontecer. Então, que isso se torne natural na tua vida. A gente vai se acostumando com o tempo. Você vai ter que adaptar isso ao teu contexto de vida, a tua parceira vai ter que adaptar.
Porque se você tem uma parceira ou ela um parceiro que não entenda isso, vai dar briga. Sim. Então... Mas casado com uma evangélica, vai bater a Bíblia? Não, pode ser qualquer um, até um materialista, ou até outra pessoa da mesma área, mas que não está entendendo o que está rolando. Então, alguém que se dedica a uma área dessa, ela tem que perceber, é o conjunto da vida dela, não é só a reunião, cara. Sim. Então, ocorre... E o trabalho continua, né? E outra, você vai 1, 2 vezes por semana no teu centro, mas dormir você dorme toda noite. O teu guia conta mais com você ali fora do que às vezes aqui dentro. Sim. Porque ali você está limitado no espaço. Fora do corpo ele te leva para qualquer espaço. Então, todo e qualquer trabalho aqui, ele vai ter uma continuidade do lado de lá, no caso de médiuns e curadores que já estão dentro de um trabalho assim. Isso explica porque tem muito médium que fala, nossa, aqui é a nossa geração de segunda, né? Nossa, de segunda para terça, para mim, à noite eu capoto, eu não lembro de... É por isso, tá continuando o trabalho. Duas né? noites. Essa reunião é segunda. Domingo à noite, os médios são levados para preparar eles para a reunião da segunda. E na segunda para terça, continua a reunião do lado de lá. Aí tem gira na quarta, de terça para quarta, já prepara para quarta. Então, aí, no caso, quem vai na de segunda, não vai rodar no negócio da quarta. Agora, você que está nas duas, você tem que já estar esperto e falar. A Priscila trabalha de segunda no nosso centro, de terça no centro espírita, de quarta no nosso centro, aí quinta e sexta nada e sábado no centro espírita, resumindo. Então, mas ela, se ela tem tempo para se dedicar... É um poço de ectoplasma. E se ela está cuidando da vida dela particular, no relacionamento com você, sem atrapalhar, tá perfeito. O problema é quando a pessoa frequenta muitos trabalhos e vai perdendo a vida pessoal dela de vista. E eu vi muita gente cometer esse erro. Se ela faz isso, mas tem tempo de passear, namorar com você, ver um filme e cuidar e estudar para ela mesma, isso não está atrapalhando. Ela está funcionando no tempo que ela tem. O problema é tirar. Muitas vezes o tempo pessoal vai a muita reunião e não tem tempo de estudar, cara. Fica aquele médium devotado lá, mas sem muito conhecimento. Então você precisa assim, equilibrar um pouco dentro da maneira como é a tua vida. Nada demais é bom, né? Vai ter o outro que trabalha tanto, só vai poder uma vez por semana. Sim. Né? Então, assim, o importante é estar dentro do equilíbrio da tua vida, do jeito que a tua vida é, e outra, você está contente com o teu modo de vida. É isso que cada um deve ir, nunca é igual de um para outro. Sim. O lance é, você está bem, como você faz as coisas no teu tempo. Tá? Ela vai num monte de reunião, mas está bem, e na vida particular está bem, perfeito. Né? O outro vai uma vez por semana, que é o tempo que ele tem, mas está bem com ele mesmo. Beleza. Tá ótimo também. O lance é não exigir de ninguém disciplina, porque eu vi isso, às vezes alguém muito dedicado cobrava dos outros uma dedicação igual, só que o outro trabalhava pra caramba numa empresa e não tinha tempo para nada. Então você não pode... Você tá dando desculpa para filho de santo. Não faz isso. Não, mas faz tem. Isso, vai. Tem porque às vezes o pessoal fica ditando regras do jeito que o outro tem que viver na vida particular, né? Então, por exemplo, não pode. você tá aqui no teu grupo. Pô, os médicos que estão aqui sob a tua tutela têm uma disciplina e uma hierarquia, um respeito. Agora, se você virar e começar a dar palpite na vida particular deles, isso não existe. Você está invadindo o espaço pessoal da pessoa. Tipo, como eu vi pessoas fazerem. Eu acho que você está casado com a pessoa errada. Pô, você está de sacanagem. Não pode, né? Mesmo que você tivesse casado com a pessoa errada, no erro se aprende. E outra, mesmo que eu saiba disso, eu não tenho o direito de falar isso, né? Exatamente, é só não invadir o espaço pessoal. Sim. Tiago, qual que é a sua pergunta? Eu tô até com medo da pergunta dele. Ele há dias. Pensando nessa pergunta. Segurando essa pergunta. Qual a pergunta? Na projeção astral, né? Na viagem astral. Na projeção astral. Que as pessoas vão ouvir. Fazer uma viagem no tempo? É possível viajar no tempo. Vamos lá. Para outra época. Aí é que tá. Isso também se tornou um outro mito. Você não tipo pode, de volta para o futuro. Você não pode viajar em algo que não existe. O tempo não existe. É uma criação nossa para entender a passagem dos eventos. A própria física mostra hoje, né? Então, o que rola? Vamos supor que você está estudando muito sobre uma determinada cidade da antiguidade na Grécia. Tá. Como você dorme pensando nisso várias vezes, você é capaz de acordar fora do corpo na Grécia, mas a Grécia é de hoje. Você está lá por cima de Atenas em 2024. Você foi para lá porque espacialmente você estava conectado. Só que, numa das vezes que você estiver por cima do campo energético de Atenas, na aura da cidade estão gravados todos os eventos que já rolaram em todas as épocas. Tá. É o chamado registro acástico. Ali fora, você se concentra, vai desaparecer na Atenas de hoje, aparece Atenas de 100 a.C.
Você vê tudo como era, às vezes vê até você naquela vida uma retrocognição. Sim. Você voltou no tempo, não. Você capturou uma faixa de memória e puxou a informação. Teve uma clarividência de novo. Uma clarividência fora do corpo com psicometria, que é pegar a passagem do tempo. Então, isto pode acontecer para lá. Agora, todas as coisas que estão rolando hoje podem gerar causas que vão gerar efeitos amanhã. Então, mesmo hoje, o amanhã já está quase que pronto com a repercussão de hoje. Você sai e acessa algo que ainda não rolou aqui, porque o tempo sumiu na tua mente. Então, isso é possível, mas não é o mesmo que viajar no tempo como se o tempo fosse algo estanque, que você entra para trás ou para frente. O que existe são faixas que você entra e puxa para cá. Agora, o cérebro só entende a noção de tempo. Então, o que eu recomendo sempre? Usa a medida de tempo daqui, que é a única que você tem. Não você se perde na mistureba de coisas para frente ou para trás, que não são viagens no tempo. O tempo é uma criação nossa para entender a passagem dos eventos. Uma experiência só com a mente não tem tempo. Sim. Então eu explicaria isso, mas não é que ela viajou no tempo. Entendi. É que antigamente não haviam essas noções. Então, saí e entrei como se fosse um túnel do tempo, que você entra aqui e sai lá. Não é isso, você entra em camadas de memória, faixas, e aquilo parece vivo na tua frente. Resumindo, Thiago, você vai ter que comprar plutônio para viajar no tempo, não vai ter jeito. Ou entrar naquela série Túnel do Tempo. Também. Tony Newman e Doug Phillips perdidos no Túnel do Tempo. E tem uma piada dessa série que eu adorava, é que eles estão ali na época de Jesus, o Tony Newman e o Doug Phillips perdidos no Túnel do Tempo, os 12 discípulos, Jesus fala assim: que estranho, eu só tenho 12 discípulos, como é que tem 14 caras aqui? Aí foi contando 1, 2, 12, 13, 14. Quem são vocês dois aí da ponta? Tony Newman e Doug Phillips, perdido no Túnel do Tempo. Aí, né? Pronto, vai ter que botar na pintura do Da Vinci agora mais 2, né? Eu quero partir para uma conversa, que eu acho que vai ser uma conversa legal pra caramba da gente, que é o seguinte. A gente estava falando agora há pouco das camadas, né? Que a gente pode atingir essas camadas. Mas hoje o planeta Terra, né, até a gente gravou com o Bettini, que ainda vai ao ar, né, ele é espírita, e a visão espírita é muito que nós estamos na Terra e o planeta Terra é um plano de expiações. Né, essa é a palavra que os espíritas usam muito. Mas a gente sabe que hoje o planeta Terra, devido à nossa realidade, à nossa sociedade, a gente vive hoje envolto de muita energia que não é uma energia boa no nosso planeta. Muitas pessoas cada vez mais sofrem com depressão, ansiedade, os males da mente. E também não deixa de ser uma cópia da energia que está o planeta. Como que a gente consegue fazer uma projeção no nosso planeta, sendo que a energia do planeta não é uma energia boa? Tá, vamos lá. A população hoje tem 8 bilhões de pessoas. Nunca teve tanta gente encarnada. Isso aumenta o potencial de problemas. Aí uma coisa é explicada. Por exemplo, se você, no caso ele, entrasse no túnel do tempo e saísse na Idade Média, na época da Inquisição. Porra, aquilo era uma época ruim pra caramba. Então, quando alguém fala o mundo tá pior, olha outras épocas. Também acho. Sempre foi assim. Sempre foi. Que hoje tem comunicação rápida e muita gente. Então, fala, tá pesado. Sempre foi pesado. Por isso, na área espírita, se falava que a Terra é um planeta de provas e expiações, no sentido, ninguém desce aqui de férias. E a realidade aqui, como é condensada, ela oferece obstáculos, fome, frio, sede, impactos de elementos no teu corpo. Então você fala um planeta de provas e expiações no sentido, você depura numa realidade mais densa. Esse tipo de depuração não existe em um ambiente superior, onde não tem objetos densos que possam te ferir e necessidades metabólicas. Então, o universo é infinito. Outros orbes, talvez mais sutis, não tenham as provas que a gente tem aqui. Por exemplo, mesa. Se um cara é uma bola de luz no plano espiritual, ele não tem contato com a mesa. Sim. Então, quando você fala provas e expiações, no sentido condensação, não é no sentido moral. Porque muita gente pegou isso no sentido moral. Sim. Você está aqui para sofrer, irmão, não é isso. Tá? Quando se fala dentro da área espírita, Allan Kardec, muito sabiamente, planeta de provas e expiações, aqui a depuração é grande, as provas são grossas. Nesse sentido, não é que você vem aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender. Que o pessoal pega
e faz disso uma culpa, que Sim. não é culpa do Kardec nem do Espiritismo, mas as pessoas que não entenderam. Eu conheço um monte de gente que fala, irmão, você está aqui para queimar karma. Não, você está aqui para rir, fazer poesia, ser criativo e, ao mesmo tempo, depurar coisas que precisem. Mas você está aqui para fazer uma pintura nova, você está aqui como médium para fazer uma reunião linda hoje, e a reunião não é sofrimento, é a tua alegria. Sim. Então, pegaram isso pelo lado moral. Então, na saída do corpo hoje, se você sai aqui agora, nesse plano, é denso. Porque reflete. Agora, se eu saio aqui e acesso um nível extrafísico luminoso, eu não vou sentir nada disso. E sempre foi essa densidade. Sempre, o planeta sempre foi assim. Dá uma olhada na época do Império Romano. Porra, imagina. Dá uma- Peste negra. Dá uma olhada pô, na época do Gengis Khan. Olha as pandemias históricas, peste Sim. negra. Tivemos aí a Covid, fichinha diante da peste negra, 100 anos antes, gripe espanhola. Matou o dobro de gente. Então, aqui de vez em quando rola coisas kármicas coletivas. E se você está encarnado, você está sujeito a um terremoto e uma série de coisas. Então, por isso se fala que é provas e expiações. E o entorno aqui reflete aqui. Agora, se você acessa um plano extrafísico pesado, umbral, você só vai ver coisa escabrosa. Se você acessa um plano mais alto, você vai ver coisa luminosa. Conclusão, depende da tua sintonia. Então, se eu vou deitar, eu não tenho que ficar vendo um filme de terror ou vendo noticiário do mundo. Eu tenho que pegar um livro, ler e dormir pensando no que eu li para focar minha mente, e as pessoas não fazem isso. Pai Léo, você acorda de manhã, não está na hora de pensar algo espiritual, você vai para o teu trabalho, tua vida. Sim. Em contrapartida, na hora de dormir, você precisa esquecer a vida física porque você está a ponto de entrar em outro plano. O que você poderia fazer? Uma meditação antes de deitar para acalmar teu mental, uma prece em espírito e verdade, não a repetição mental, igual papagaio, Sim. de nada. Ler um livro que trate de algum tema espiritual elevado, para quê? Para você deitar dentro da vibe para onde você vai. Ficar no TikTok não, Ficar então. no TikTok ou deitar Preciso parar. Esse mundo não presta, o vizinho me xingou, amanhã eu tenho negócio. Você vai ficar pilhado, vai sair no aqui e agora, e aí você vai ver a energia do aqui e agora, que é mais densa. Agora, no nosso caso, curadores, médiuns e pessoas que trabalham ajudando, se você é capaz de sair daqui e ajudar uma comunidade carente, levando alimentos, você na tua reunião vai pegar pessoas aqui adoentadas, pessoas obsidiadas que você vai ajudar. Então você tem um trabalho de ajuda ao mundo dentro da área de ação que você tem. Ao sair do corpo, mesmo que você tenha dormido lendo um livro lindo e pensando algo, mãos invisíveis vão te puxar para continuar ajudando esse pessoal do lado de lá. Não significa que você é denso. Pelo contrário, se você for denso, como é que você vai ajudar? Significa, por ter um trabalho, você é levado neste duplo do plano para ajudar alguém. Você não está naquele plano de pura luz. E aí você fala, fui ali, era tão pesado quanto aqui. Por quê? Você foi ajudar alguém que está aqui. Agora, esses mesmos mentores te levam a um plano extrafísico e falam, irmão, aqui é um plano de pura luz. Trouxemos você aqui para você expandir tua consciência, você merece, você trabalha, cara. Então agora, olha aqui que legal. Continua trabalhando o resto da vida, isso aqui vai ser permanente um dia para você. Trabalha, cara. Então, é isso que gerou a história de que estaria mais denso em volta. Sempre foi. É que hoje tem mais gente percebendo isso, uma realidade que sempre foi. Mas alguém, pensando em tolice do dia a dia, vai conviver com essa tolice lá fora. Mas um trabalhador vai conviver com a tolice do mundo, mas para ajudar a desmanchar aquilo. Por isso, muita gente sai do corpo e se vê aqui, por trabalho. Isso é mérito. Porque ela fala, mas se fosse mérito eu não teria que ir para um lugar avançado, isso depois do trabalho. Depende. Como diria o Preto Velho, trabalhar, Mizifim. Primeiro vamos descascar o teu ego aqui no serviço. Sim. Depois você vai ter acesso a algo. O acesso à luz é fato, mas primeiro o trabalho. Então, tem muita coisa que as pessoas vêm falando nesse bololô de coisa que não bate com a verdade. E é isso que eu ia falar, porque tem gente hoje em dia, tem muita gente que vai pro lado da escatologia, né? Do fim do mundo e tal. E aí eu já vi pessoas que falam, por exemplo, não, é porque o umbral está se expandindo. Besteira total. E está se conectando. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Eu ouvi falar isso, que o umbral estaria mais próximo. Mas vai se fundir com a Terra. Ou então aquele planeta que vai passar. Também essa como é que chama esse planeta? Hercólogos. Hercólogos. Fala disso vai passar e vai puxar tudo.
Olha, você está certíssimo, que é uma das coisas É bobagem, então. Eu também acho que é bobagem. Eu sempre combati isso, cara, nos meus programas de rádio e texto. Eu cresci na década de... Eu sou de 1961, então por volta da década de 70... 2000 ia acabar tudo. Minha mãe, quando ainda era católica, falava assim, de 1000 passará, de 2000 não passará. Está na Bíblia. Cresci e não descobri isso na Bíblia, isso era profecia do Nostradamus, cara. E como se falava de Apocalipse... É só pesquisar a história. Na virada de 999 para 1000, diziam que o mundo ia acabar, que era o Apocalipse. Na virada de 1999 para 2000, a mesma repetição. O calendário Maia em 2012, aí passou, né? Não aconteceu nada. 2012, calendário Maia. Passou, não aconteceu nada. Data limite, 2019, passou. Aí o pessoal vai projetando a profecia para frente. Toda semana é uma data limite diferente de alguém. Fora, vão ter 3 dias de apagão, que nem precisa mais de Bíblia. Basta uma tempestade de São Paulo, apaga tudo. Cara, eu sempre falo, não fica com medo de apagão espiritual, fica com medo do apagão da ignorância hoje, dentro, que te faz causar medo para algo. Condicionamento puro, fim para o espírito que não morre, é uma besteira. A Terra tem seu ciclo, seu tempo, e nenhum de nós morre. Supõe que a Terra um dia acaba. O planeta tem um tempo, a nossa estrela, o Sol, tem um tempo. Agora, o espírito não tem tempo, cara, é o eterno. Não nasce nem morre. Não vai rolar um arrebatamento, então? Não, que esse arrebatamento é história religiosa também. Não vai, o arrebatamento já é a saída do corpo. Você foi arrebatado para fora. Agora, arrebatado, só o pessoal daquela religião, o resto vai se lascar. Isso aí já é manipulação religiosa clássica, fundamentalismo. Mas a gente não fala isso porque a gente é exilado de capela? Ah, esse negócio de exilado também tem que olhar. É claro que existe. Se você pensar que o universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme, de vez em quando o professor tira um aluno de uma sala e joga na outra. De vez em quando tira um grupo de alunos. Então, transmigração é a constante do universo. Você não vai ficar para sempre encaixando num orbe só. Você tem 1000 possibilidades, normalmente sempre evoluindo para mais. Agora, pode ser que num determinado estágio de uma dessas salas de aula que é um planeta, você não esteja acompanhando a subida, e aí você tende a repetir o ano ali ou num planeta similar que não está passando essa vibração ainda e ainda vai estar um tempo meio estacionado. Então, isso sim, transmigração interplanetária. Agora, olha a diferença. E se fala, a partir do Emmanuel, do Chico Xavier, A Caminho da Luz, era o livro, que um grupo de espíritos teria sido degradado de uma outra estrela para cá. Apenas o pessoal acha que ele chamava a estrela de capela. E o pessoal achou que era só isso, cara. O universo é infinito. Quanta gente de outros lugares deve ter vindo para cá? E quantos daqui foram para outros lugares? Então a transmigração é uma constante. Nós não podemos prender isso numa doutrina, num ciclo, nem nada. Simplesmente é o aferimento de grupos de espíritos evoluindo. Tá. Agora, olha o que está rolando na internet. Eu olho para ele e falo, ele é pleiadiano. Nossa Senhora. Ela veio de Órion. Ele é felino. Agora o Léo, degradado. Veja a parte horrível. De arrogância disso. E os caras com o cabelo dos Targaryen, né? Do Game of Thrones. Isso aí eu fico dizendo que todo mundo veio de um lugar legal e que você é um degradado. Aí entra a coisa. Se ele veio de Órion ou de qualquer lugar, por que ele não está lá e está aqui? Foi degradado de lá para cá. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, degradado não interessa estar onde. Você está na Terra e o boleto te procura com o CEP daqui. É verdade. Cara, o boleto é o pior obsessor que tem. Porque você dá um passe nele, ele não sai. É verdade. Você dá um passo no obsessor, ele vai embora. Deu um passo no boleto, ele tá lá. O maldito sempre vence. E gera custo. Então, quanto mais você manda ele embora. Chega e fala assim, eu tenho medo de... O pessoal fala assim, eu tenho medo de espírito. Eu falo assim, eu não tenho medo de espírito, tenho medo do boleto. Você falou das raças, o Haroldo mesmo que tá aqui, ele fala que eu sou Anunnaki. Tem certeza que eu sou um Anunnaki. O que são esses Anunnaki? Às vezes chega alguém pra mim e fala assim... Já te chamaram de Anunnaki? Não, mas já me chamaram de outras coisas. Me perguntaram, você veio de Órion? Eu falei, não, vim da Baixada Fluminense do Rio, onde eu cresci. Que é pior do que o Órion. Pior do que vir degradado é você crescer na Baixada Fluminense com a violência. Que eu tive amigos que foram assassinados. E eu agradeço muito a Deus ter crescido ali, porque me deu humanidade. Convivíamos todos ali, nordestinos, negros, brasileiros, imigrante europeu pobre. E aí eu aprendi a conviver com todo mundo em pé de igualdade, cara, sem diferença. E isso me ajudou a formar minha personalidade para ter visão universalista. Porque, por exemplo, como é que uma coisa que eu detesto é racismo. Assim, eu acho uma mediocridade, tá?
cresci com gente de vários povos, convivendo, jogando bola junto, tendo as mesmas dificuldades financeiras junto. Isso me deu uma humanidade. Quando eu vejo alguém olhar o outro pela cor da pele, eu já começo a ficar aborrecido com a pessoa. E se é um estudante espiritual, eu falo, você não entendeu nada, cara. Então, aqui a matéria é energia condensada. Então, qualquer um, independente da cor da pele, a raça dele é energia. Sim. Somos todos de uma raça única. E uma raça única, a raça da luz, originalmente, né? Centelhas do mesmo todo. Então, alguém com um pensamento desse jamais vai ser racista. Ou vai ficar julgando o outro pela condição social, tipo de roupa, sexualidade ou outra coisa. Porque você está raciocinando num parâmetro um pouco mais aberto. É isso que o estudo espiritual tem que fazer, abrir a... Agora, tem gente que estuda a parte espiritual tão radical quanto antes, para ficar criando caixinha ortodoxa e não abre para mais nada. E aí você vai ver. Imagina, um médium racista, cara. E tem vários. Tem um projetor astral racista, por exemplo. Ele encontra um mentor espiritual que toma a forma da raça que ele odeia, ele não vai junto. Então tem que falar essas coisas para ajudar a quebrar paradigma estranho. Né? Racismo, preconceito. Machismo. Na parte da Umbanda, tá? Teoricamente falando, é uma mescla universalista, negro, índio, branco. Mas tem racista na Umbanda também. Mas tem. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando, o cara falou, por que você branco está falando da Umbanda? Eu falei, quem disse que a Umbanda é só negra? E o índio e o branco? Você não está contando? O cara calou a boca. Da mesma forma, um branco falando, nossa doutrina é de branco, tá aí os negros. Então, isso é uma besteira. A Umbanda, ela, de per si, ela é universalista. Tradição afro, indígena e branca, numa mescla abrasileirada, porque a Umbanda é brasileira, 1908, seu Zério, Caboclo, dali, pelo menos historicamente, porque pode ter começado antes, é claro. Então, a Umbanda, a maioria dos grupos que eu conheço, podem aparecer manifestações de entidades de áreas diferentes, hindu, chinês, extraterrestre, de qualquer raça, animal de poder. Então, nesse sentido, a Umbanda, ela é eclética, embora alguns umbandistas não sejam. Isso tem que ser falado. E isso acontece em todas as áreas. Na área de saída do corpo que eu trabalho, eu encontrei pessoas extremamente radicais também, que achavam que aquilo era só de um jeito, e todos os outros jeitos estariam errados. E isso não bate com a experiência prática, quando a gente vê uma expansão de uma série de possibilidades diferentes. Quando a gente pode sair do nosso corpo, fazer uma viagem para outro planeta. Isso pode, não é tão fácil. Mas pode? Pode. Então, a gente pode falar que quando um ET aparece, é porque ele está desdobrado no planeta dele? Ótima pergunta. Um dos livros meu, que é o Viagem Espiritual, ele tem 58 imagens coloridas. Algumas delas são de extraterrestres fora do corpo. Por quê? Se a raça humana consegue sair do corpo, por que outro povo da estrela também não pode sair? Então você imagina uma nave bem longe, os caras deixam os corpos preservados em cápsulas de animação suspensa, se projeta com o corpo astral e pode estar aqui e a gente não está vendo. Por que isso seria bom para eles? Não se expõe à violência do terrestre, ninguém rouba a nave deles. Você já imaginou? Desce uma nave aqui na Radial Leste. Dependendo de onde ele parar, ele tá ferrado, na Zona Leste de São Paulo. Desce a nave ali na Radial Leste. Os ETs saem para conversar. Quando voltar, roubaram a calota. Aí vai ali na Ricardo Jafé, no Ipiranga, no desmanche, tá lá as peças. Então, pro cara se proteger... O flanelinha, né? Exato. Fazendo o cara para se proteger, vem numa forma invisível, e isso pode estar acontecendo há milhares de anos. E a gente não se tocou. Seria um método perfeito de pesquisa espacial, ser invisível para o nativo. Porque você sabe que eu falo isso, acho que você conhece ele já, acho que a gente deve fazer até podcast juntos, senão a gente tinha que marcar um podcast desse que ia ser legal. Você conhece o Boaventura? O Edson Boaventura. Conheço. E o Edson fez uma vez um podcast, e eu sou um cara que eu gosto de ufologia, porque eu já tive alguns contatos extraterrestres, né? Desde criança. E eu falei pra ele um contato que eu tive, que foi um espírito que apareceu pra mim, um espírito que eu acredito que era um ET, né? Foi um ET, mas eu acredito que era o espírito de um ET. Que ele apareceu, botou um negócio no meu peito, uma energia, falou, daqui 30 dias eu volto pra trocar. E eu falei, meu Deus do céu. Um aparelhinho extrafísico para te ajudar. Mas 30 dias? E aí eu falei pra ele, pô, Edson, mas o cara não voltou. Ele falou, não, mas você tem que entender que o calendário deles é diferente. Também. Então, às vezes, 30 ele pode dias ter dele... voltado e tirado e você não ter percebido. Eu não ter percebido. Também. Então, existe essas coisas extracorpóreas. Você, ao ter uma saída do corpo, alguém de fora que saiu do corpo, você pode encontrar com esse alguém aqui no plano extrafísico.
que é o contato de um habitante da Terra com um habitante de fora, ambos fora do corpo físico. A abdução pode ser uma viagem, então? Então, foi aí que eu comecei a aventar, naquela época, final da década de 90, uma possibilidade que naquela época no Brasil só eu estava falando, mas já havia ingleses, australianos e americanos também desconfiando. Hoje tem até livros sobre isso. O que pode acontecer? Você acorda de madrugada, tem uns seres em volta e você se sente abduzido e se vê dentro de uma nave. Uma abdução clássica levou o teu corpo físico, espacialmente falando. Pode acontecer de você acordar de madrugada paralisado, não conseguir se mexer, por exemplo, tentar abrir os olhos, não conseguir, e uma força invisível arrebatar você por cima, tipo um raio trator. Sua consciência. E levando só o corpo espiritual, o corpo humano não. Mas você, como não percebeu isso, você acha que está sendo levado o corpo humano. Lá te examinam, colocam um negocinho desse no teu ombro. Você o ombro de novo, Thiago. Você encaixa, no outro dia procura, não está no ombro, não desse corpo, está na contraparte astral. Então, existem dois tipos de abdução. Uma que espacialmente leva o corpo humano e a outra que espiritualmente arrebata o corpo astral, o corpo físico não foi, através da saída do corpo. Naquela ocasião, eu ia nos congressos da UFO falar sobre isso. E aí ficava uma celeuma. Hoje tem outros autores internacionais que escreveram livros falando da mesma coisa. Então você teria dois tipos de abdução. Aquela clássica, né, física, tão narrada nos meios ufológicos, e esta outra, mais narrada nos meios espiritualistas, do corpo astral ter sido arrebatado e o corpo físico ter ficado por presenças extraterrestres. E aí a questão é, do bem ou não, as experiências que eu tive com seres, sempre foi legal, cara. Você já foi abduzido ou não? Não abduzido, mas encontrar fora do corpo durante já a saída. Já encontrou alguns? Sim, várias vezes. E alguns humanos iguais a gente, outros com formato dos greys, cabeção grande, e o termo grey, que é cinzento em inglês, nem é adequado. Eu vi cara branco, eu vi amarronzado. Me parece que eles têm pigmentação de pele diferente. E ligação telepática. E sempre senti algo muito amoroso, muito bom, evolutivo. Mesmo dos greys. Mesmo dos greys. Tem as pessoas que falam que tem os reptilianos e os greys não são bons. Demonizaram os greys. Demonizaram. Tá? Os greys que eu tenho visto nas saídas do corpo, não só eu, a literatura de saída do corpo está cheia disso. Que vem ajudar em trabalho de cura, que vem te ajudar em autoconhecimento. Então eu acho que semelhante atrai semelhante. Vai, Léo. Vamos dar um exemplo. Supõe que ele é um espírito obsessor. Ele pode plasmar a forma de um grey e começar a aparecer para você, te dizendo que é um mentor, mas ele quer te enganar. Você descobre o engano, você vai dizer que os greys são maus. Sim. É um obsessor da Terra, disfarçado. Ele vai usar a forma que você quiser, então, né? isso gerou muito mito. Existe um monte pode de relatos. Pode ser plasmar igual sua sogra, por exemplo, se você não gosta de sogra. Existe um monte de greys que aparece do bem e da luz. Agora, eu não sou burro de não imaginar que o universo é enorme e pode ter outras raças com o mesmo formato negativa. Eu só estou dizendo que a minha experiência, meu ângulo de visão, sempre foi positivo com esses seres. Você acha que a gente é a primeira raça que habitou aqui? Não teve gente antes? Acho que como é que a teosofia fala? É a quinta raça? Eu não sei se é a quinta, mas eu sei que nós não somos os primeiros. Se a gente olhar Atlântida, Lemúria, o que se fala, eu não gosto de prender em nome, mas existiram outras civilizações antes da nossa. Mas mais tecnológicas do que a nossa? Olha, não se teria registro disso até hoje. É isso que eu ia falar, porque hoje em dia tá ganhando fama isso. Os caras falam assim, não, porque se você vê uma foto de Nova York há 100 anos atrás, tinha uma tecnologia. Não tinha uma tecnologia maior. Há 100 anos Nova York era mato, pô. Não tinha. Vai para trás, então. Agora, o que acontece, o que se fala, por exemplo, Atlântida, que eles tinham um poder psíquico, não era uma coisa material. E aí... Não tinha um iPhone na Atlântida. Se lascaram por isso, porque passaram a usar a parte psíquica para domínio. E aí, karmicamente, deu zebra. Então, quando se dizia, eles eram um pouco mais avançados, no parapsiquismo, sim. Na moral, não, cara. Tanto que tem um monte de gente lá encaixada hoje aqui, né? Aí você chega para mim e fala assim, eu fui Atlântida. Eu falo, grande coisa. Pô, morreu afogado. Grande merda, né? Fez besteira lá, tanto tá encarnado até hoje aqui. Mas o pessoal quer ter pedigree de vida passada, cara. Ele vai falar isso é pra mim, verdade. eu fui um sacerdote egípcio. Ela fala, eu fui Cleópatra.
Você não vê ninguém falar assim, eu fui pilantra em outra vida, vagabundo. Quantos Tutankhamon você já conheceu? Um monte. Eu já conheci uns 4. Um monte. Agora é você verdade, não fui Tutankhamon. Você não conhece um servente de obra egípcia. Não tem um pedreiro, né? Quando alguém me pergunta, Wagner, qual é o seu tipo de mediunidade? Eu falo auxiliar de serviços espirituais geral. O que o plano espiritual pediu, eu faço. Eu não sou engenheiro nem gerente da obra, eu sou o servente. Você mandou eu fazer massa, eu faço. Mandou eu pintar, eu pinto. Se é por uma boa causa. Então, sou auxiliar de serviços gerais da espiritualidade. É para fazer uma palestra legal, faço. Para vir fazer uma live, vou vir com amor para fazer. Se é para dar um passo, auxiliar de serviços gerais. O que eu puder fazer que seja criativo e benéfico, eu vou fazer. Mas eu não sou dono da luz, não sou dono do plano espiritual, não sou mestre nem de mim mesmo. Mas eu sou um bom auxiliar de serviços gerais. E hoje o pessoal fala que hoje, em 2024, a gente tem várias raças. Porque tem as crianças cristal... Também não acho nada disso. Você acha que é tudo a mesma raça? Deixa eu te contar uma coisa. Porque não tem esse negócio, não, porque tem os arianos, porque fizeram muita guerra e juntou com a criança astral, não sei o quê. Eu acho que nós somos uma amálgama de tudo, cara, de todas as raças, que é a raça humana, a raça da luz, né? Agora, eu conheci pessoas que no início da década de 2000, quando passou-se a falar na época de crianças índigo, hoje a criança cristal, criança índigo foi para a série B. Você está entendendo a ironia do que eu estou te falando. Sim. E um monte de só gente... porque o seu Botafogo tá bem agora. Tá ótimo, né? Só por isso tá falando... O Preto Velho dá uma força esse ano. Porque o ano passado, meu Deus... Faz a estrela subir. Mas esse ano tem técnico, tá bom. Aí você pega, naquela época, muitos casais falando, nossos filhos são inteligentes, gostam da participação, são crianças índigo. 24 anos se passaram. Essas crianças estão tomando ansiolítico hoje. Algumas dessas crianças, cara, totalmente criando problema com os pais. Cara. Então não era índigo, que o seu filhinho era brigão na escola, você dizia que ele não era entendido. Você que não tinha a visão correta. Agora, existem espíritos de outros lugares mais avançados que de vez em quando desce aqui. Vai ser uma criança diferenciada. Uma diferenciada não estranha. Estranha é outra coisa. Diferenciada no valor de consciencial que ela tem, mas ela vai crescer igual todo mundo, mas o nível de consciência é diferente, mas não significa que ela vai estranhar os coleguinhas na escola, porque aí já é distúrbio, desequilíbrio. Então, mas, e a gente tem que tomar cuidado, porque esses discursos são muito perigosos. É, né? O ego da gente, cara. A gente vê hoje em dia muitos discursos de espiritualistas falando, por exemplo, assim: a maior prova de que uma raça é diferente é a quantidade de crianças autistas. Não o autismo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. E outra coisa, o autismo também depende da condição. Você pode pegar alguém que é uma criança especial hoje por depuração kármica de antes. Mas você pode pegar um espírito superior que resolveu vir como autista. Como uma experiência para ele, para os pais. Eu conheci crianças especiais que eu adorava ficar perto delas. A energia era ótima. Conheci outros que a energia era desagradável. Então... nem nisso você pode chegar e dar um palpite, porque as pessoas não entendem bem nem nelas mesmas e quer palpitar sobre o outro, criar sistema. Então, criança índica cristal é um mito New Age. Agora, eu não estou dizendo que não desçam seres avançados aqui para ajudar, a história está repleta, mas daí você achar que toda uma geração era assim o assado, eu não acho. Hoje tem muita gente, nós somos uma amálgama de um monte de coisas. E vou repetir. O mundo tá assim. Tá, entra no turno do tempo, desce na Idade Média pra você ver que era encrenca. E o jovem místico, o que você acha dele? O jovem místico é o cara que ouve música xamânica, bate tambor, vai na macumba, faz tudo. A gente tem uma visão universalista, mas a gente tá falando daquele jovem místico que o cara só fica na capa. Não, isso aí é desequilíbrio, tá? A gente tem que pegar... muitos jovens hoje vão para áreas mais alternativas, isso é ótimo, mas não pode perder o pé no chão da vida cotidiana. O casal me trouxe um adolescente, ele está tendo saídas do corpo. Como é que a gente pode ajudar ele? Eu falei, botando ele com o pé no chão, porque uma árvore só vai para cima se estiver enraizada. Virei para o garoto e falei assim, está namorando, vai à escola, está trabalhando? A preocupação com o aqui, porque se você solta a pessoa para lá, sem o pé no chão aqui, ela desequilibra. Então, um jovem místico, como você está falando, ele pode ir para que lugar for, mas ele não pode perder de vista o estudo que ele precisa ter enquanto ser em crescimento, profissão, família e todo o resto, senão é desequilíbrio. E muitos estão buscando hoje, até tem um pendor legal, mas a capa é leviana, busca como modismo.
Isso que eu falo, porque é o cara que... A gente vê muito cara que fala assim, não, eu tomo, por exemplo, a ayahuasca, que hoje tá ficando cada vez mais famoso de novo, tomo ayahuasca toda semana. Pô, que legal. E o que a ayahuasca fala? A ayahuasca fala que eu tenho que perdoar. Você já começou um processo de perdão? Não comecei. Então é o cara que ele tá mais pela vibe do fenômeno. Exatamente. Quer ouvir uma música legal, pá, viver talvez o hippie versão 2.0. Só que quando fala assim na reforma íntima, aí o cara fala, não, aí é difícil. Exatamente. É difícil. O cotidiano é duro, cara. Então, pode ser uma espécie de fuga para dentro do místico para não encarar a realidade. Tem muito disso. E tem outros jovens muito bacanas que entram, você sente neles uma vibe. O espírito está ali como jovem, está dentro dessa área, cara. Vai crescer. Mas aí é que entra. Qual é o ponto de equilíbrio? Do momento que você veio de lá para cá, você tem coisas a viver e aprender no plano físico, senão para que você veio? Então, mesmo dedicado a uma parte espiritual, mantém o equilíbrio da parte encarnada que você tem. Cara, quando alguém vai ao banheiro, talvez a atividade mais densa biológica é fazer cocô. Todos fazem. O místico, o materialista, o religioso, todos sentam no vaso. Né, que é o momento do chakra básico falar. E aí, na hora que você larga o excremento, ele não é violeta e não cheira sândalo. É cocô como de qualquer um. Você está encarnado, cara. Boleto te procura. E o boleto não... Você é de carne e osso. O boleto não é quântico, não veio do buraco negro e caiu na tua casa. Então, nesse sentido, você precisa estabelecer um ponto de equilíbrio entre a parte espiritual e a parte material. O lance não é abstrair para o lado de lá, nem ficar chumbado do lado de cá, nem lá em cima, nem cá abaixo, mas aqui, no coração que equilibra ambas as coisas. Sem esse equilíbrio, você se perde. Você já trabalha com espiritualidade de quantos anos? Olha, eu comecei a ter saídas do corpo com 15. E hoje? Comecei a dar palestras com 19. Hoje eu estou com 63 anos. Então são quase 40 mais de 40 anos trabalhando com essa parte. A minha pergunta é bem sincera e objetiva. Muito cara que trabalhou, teve várias experiências com 40 anos como você, ficaram pinel. Sim, eu conheci vários. Como que não fica pinel? Aí é que tá. Eu dei muita sorte, Palhão. Quando eu comecei a ter saída do corpo com 15 anos, veja como eu era. Jogava no time da rua, era o ponto esquerda, ia praia, cinema, teatro, namorava. Tinha um grupo de amigos, brincalhão, como sempre. À medida que as experiências foram acontecendo, eu fui crescendo enquanto pessoa, um adolescente crescendo. Essas experiências aconteciam. Eu continuava jogando bola, indo à praia, indo ao cinema e namorando. Continuo fazendo tudo isso até hoje. Então, a minha parte humana, ela foi crescendo junto com a parte espiritual. Então, se tornou uma coisa só. A minha parte humana ajuda a parte espiritual a ficar no aqui e agora. E a minha parte humana não é de um missionário ou de um anjo. Eu sou uma pessoa. A gente vai sair ali, vou te contar uma piada. Sabe, a gente vai acompanhar o futebol, por exemplo, fala, pô, o time ganhou, Botafogo ganhou a Libertadores, por exemplo. Será? Falando isso. Você tá profetizando. Aí ele olha lá... Eu quero mais que ganhe, porque aí o Corinthians consegue ir para Libertadores. Ele olha ali e fala assim, poxa, o Wagner e o Palhão estão conversando ali num cantinho, devem estar com altos papos espirituais. Eu falo, você viu o fogão, cara? Veja, então, isso tudo me ajudou a me manter com os pés no chão e andar de bermuda, chinelo e camiseta na rua e brincar com todo mundo, sabe? Conhecer todo mundo e ir levando. Eu conheci sensitivos que se perderam por quê? Chegava para mim e falava assim, tá vendo aquela galera da esquina? São meus amigos de infância, eu passo e me desvio. O papo deles não me interessa, eu não dou nem oi, eles são pesados. Eu não entro naquele lugar ali que é pesado, não entro naquele cinema, né? Eu falo assim, você reencarnou pra quê, cara? Ficou pinel. Quer dizer, a pessoa começa a ficar antissocial, e não é que a sociedade seja uma maravilha, mas ela está encarnada. Ela tem, né? Ela é um ser social. Tem teu imposto de renda para pagar, você tem seus boletos, cara. Você tem uma responsabilidade humana, social no lugar onde você está. Agora imagina, eu crio uma capa mística, ando na rua e acho que ele é inferior, porque não estudo a parte espiritual, então nem converso com ele. Não entro ali porque aqueles inferiores estão... Isso é o teu ego, cara. Isso não é espiritualidade. E eu sei que você também é assim. Muitos que estão assistindo também são assim. Sou mundano pra caramba. Então, até a minha Priscila até briga. O mundano dentro do natural, sim, é o normal, você está encarnado. Agora, você tem todo o contexto espiritual dentro do mundano. Você não deixou de ser o que é, sim, mas você caminha com os pés no chão. Se você utilizar a parte espiritual para te tirar
do pé no chão, e não é que você tem que assinar embaixo da sociedade como ela é. A sociedade nossa é adoentada, consciencialmente, mas você está no meio dela. E você não vai poder ficar julgando o outro com o teu eguinho, achando que é melhor que o outro, que você estuda a parte espiritual, o outro não. Então as pessoas se isolam porque eu estudo a parte espiritual, o outro não estuda, eu não quero papo com ela, porque ela não sabe dessas coisas que eu sei. Olha o ego, cara. Isso não é horrível, despertar, né? da consciência. É uma enganação do ego da pessoa dizendo que ela é diferente. E ela não é diferente, porque o cocô dela não é violeta e não cheira sândalo. A gente já tá quase acabando, né? Porque quanto tempo aí, Tchelo? 1h30. 1h30 já. Né? E a gente tem compromisso. Eu queria fazer uma conversa dessa toda semana com o Wagner. Seria maravilhoso. E eu espero que quem esteja assistindo, Palhão, não acredite em nada do que a gente está falando, filtra tudo e usa seu bom senso, vê se é positivo, se não aceita nada. Sim. Mas desenvolva a tua consciência. Esse é o principal. E sem ficar se espelhando em ninguém. Desenvolve o seu jeito, da sua maneira, mas dá um jeito de se equilibrar. Que é o principal. É importante a gente, numa live, aproveitar o tempo para fazer um papo criativo que ajude o outro, mas não ajude porque nós somos superiores ao outro. Sim, é porque a gente gosta disso, quem está assistindo também. Estamos no mesmo lugar, né, mesmo gente? lugar, gente. Às vezes as pessoas se colocam num pedestal, né? Eu, como um líder religioso, muita gente quer colocar num pedestal. Eu sou a mesma coisa. A minha entidade não é mais forte que de ninguém. Eu tomo as mesmas broncas. Talvez, às vezes, por motivos fúteis também, porque a gente é humano. E aí já junto até na pergunta que eu ia te fazer. Eu fiz essa pergunta pro Bettini. Você não é um líder religioso, porque você não se diz religioso, mas você é um líder espiritual. Como não ser um fariseu? Cara, como Jesus julgava mal. Cara, sendo você mesmo é natural, cara. Não faz tipo, não faz capa natural e não fica tentando doutrinar o mundo. Vive e deixa viver. Cada um tem seu tempo, sua maneira. Agora, onde você for chamado para fazer o que você faz, fale o que você sabe. Que não significa impor ao outro o que você sabe. Então, dentro do teu espaço, seja você mesmo. Por exemplo, você trabalha com um público grande, eu também. Sabe aquela expressão, tenha sempre um as na manga e larga ele na hora? Léo, tenha sempre um defeito na manga. Quando alguém ficar te endeusando, larga o defeito. Para ela se decepcionar e perceber que você é um ser humano igual a todo mundo. Outro dia, eu cometi um erro de avaliação numa situação minha particular. Não foi nada demais, mas no meu ângulo foi um erro. Eu falei, porra, que vacilada que eu dei. Minha reação deu uma sonora gargalhada. Eu falei, cara, que merda que eu pensei. Não foi nem algo feio. Que merda que eu pensei, eu estava errado. Dei uma risada e falei, puta, ainda bem que eu tenho defeito, eu não sou anjo nem missionário. Quer dizer, eu sei bem do meu papel, estou aqui encarnado para fazer algo como auxiliar de serviços gerais, e eu cometo erro. Então, um erro não me trouxe culpa, me trouxe uma alegria de eu perceber que eu sou humano e falível. Então, se alguém quer me endeusar, está cometendo um erro horrível, porque nem eu faço isso comigo, nem estimulo. E outra, tem sempre um defeito para largar na manga. A gente sai para jantar, aí eles vão junto. E eles ficam esperando que a gente fica falando de altos papos na janta. E a gente contando uma piada, brincando, eles falam assim, estou decepcionado com o Léo e o Wagner. Pensei que lá na janta ia ser uma expansão de consciência e eles só falaram sacanagem. Eu falo, ótimo que vocês se decepcionaram, porque vocês criaram uma perspectiva que não é real. Você quer ir num papo de expansão da consciência, vai assistir Jesus e Krishna almoçando. Eu e o Léo almoçando, vai dar uma super piada, o Fogão, o Corinthians, e vai ser o que tiver que ser. Então, isso é necessário para que nem a gente se engane achando que é especial. Eu estou aqui, eu e o Léo somos missionários, que a gente faz esse trabalho. Não existe, a gente está tendo a maior chance. Até tomem cuidado com esses santos, né? Essas pessoas que santificam muito. Eu já tomei de esporro fora do corpo, de aperto, né? E nenhum guia te aperta porque ele quer te humilhar. É igual o professor apertando o aluno que está relapso. Isso, um sensei apertando o aluno que não está treinando. É sempre pelo teu melhor, nunca para te humilhar. E é óbvio, estando em evolução, quantos apertos mais nós vamos tomar ao longo do infinito? Só Deus é perfeito. Sim. O teu mentor também não sabe tudo. Também ele vai consultar fontes maiores que vão até chegar. E ele também pode errar, né? O mentor também pode avaliar errado. Teve uma vez, Léo, eu estava fora do corpo com 2 mentores chineses na minha frente. E chinês é duro, cara. Os caras estão sempre certos. E todas as vezes que eles me apontaram algo, eu não tinha argumento. Mas dessa vez eu ganhei deles, foi a única vez. Eles me apontaram algo que eles acharam que a minha postura estava errada. Mas não para humilhar, para me alertar. Eu falei assim, não, vocês estão errados.
vocês não reencarnam há tanto tempo que vocês não sabem como é que é lá embaixo. Do meu ponto de vista como encarnado, eu não cometi erro. Vocês estão olhando do ponto de vista de alguém que não reencarna há muito tempo. Lembra quando vocês estavam encarnados? Eu não estou errado do meu ponto de vista. Um olhou para o outro e falou assim, você está certo. Não havia disputa. Simplesmente, eles entenderam que o meu ponto estava certo. O erro que eles me apontaram não era um erro no ângulo onde eu estava, de um encarnado no plano físico. Sim. Então, nem mentores sabem tudo. Sempre eles vão remontar um poder. E outra coisa, se vier algum guia espiritual dizendo que ele é o cara, é um obsessor disfarçado. Pode ver, todo guia elevado nunca diz que ele é o tal. Ele sempre te pede para remontar um poder. Isso é uma das chaves. O guia espiritual nunca diz que ele é o cara. Ou Entidade ela erra, é a cara. Eles vão sempre falar de algo maior. Entidade erra. Eu conto para meus filhos, eu tenho uma história do... Enquanto você bebe água, eu tenho a história do Pai João, para mim que foi o maior ensinamento que eu tive dele. Que uma pessoa passou com ele, né? Atendimento, né? Incorporado com ele, e a pessoa tá com conjuntivite. E aí a pessoa de óculos, aí ele... Por que você tá de óculos? Tô com conjuntivite. Ele, deixa eu ver seu olho. Aí ele olhou a pessoa. Isso não é conjuntivite, não. Tem certeza? Não, isso não é, não. Aí ele foi e meteu a mão no olho da pessoa. Não, abriu o olho da pessoa. Isso não é conjuntivite, certeza que não, filho. Isso aí amanhã você vai ver alguma irritação, amanhã passa. No dia seguinte eu acordo com o olho desse tamanho. Fui no SEMA, né? No hospital. Cheguei lá no hospital, o médico, conjuntivite. Eu falei, epa, eu só tava errado, hein? Exato. Ela tinha e eu peguei. Por causa do senhor. O ângulo dele, pode ser que ele tenha olhado do ângulo dele, que não é olhar com os olhos físicos. Ele viu só a energia estava boa. A energia estava boa, mas o olho estava com Mas nesse plano, o olho estava irritado. Não tem jeito. E eu também, uma coisa que eu notei, eles olham a gente e vê os chakras e o campo energético, não é totalmente o corpo humano. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, escaneei o painel, não tem bloqueio, ele está ótimo. Aí no dia seguinte você acorda com dor de cabeça por uma causa que é o fígado, por exemplo. E aí você fala, porra, o pai Joaquim disse ontem que eu estava bem e hoje eu acordo mal. Ele não viu o teu problema de fígado, ele estava vendo você que você não tinha problema espiritual. Então, na visão dele, você está bem, filho. Agora, a dor de cabeça é do aqui e agora, ele não tem que olhar isso. Qual a sua visão dos milagres? Olha, eu acho que milagre é uma ciência superior de outro plano que aqui a gente não conhece, diz que é milagre. E Jesus, o que ele falou? Não sou eu que faço essas coisas, mas o poder do Pai é através de mim. Vós sois deuses, o mesmo potencial. Né? Acontece que ele, consciência avançada, sabe dominar o potencial inteiro. Deixa eu te dar um exemplo. Quantas vezes a Bíblia narra que Jesus impunha a mão para curar? Na Índia, relatos do Buda impondo a mão para curar. A cura prânica, então, né? Estou pegando Buda e Jesus como dois expoentes. Jesus e Buda trabalhavam energia, mas não fizeram nenhum curso de reiki nem de passe. Como é que eles sabiam? Por evolução. Eles dominavam o processo deles e trabalhavam. A gente ainda não tem esse nível de consciência para equilibrar o potencial inteiro. Então a gente precisa estudar e trabalhar e lentamente indo. No caso deles, dominavam completamente. Então, o que eles faziam, para nós parece milagre. E que, na verdade, era competência evolutiva deles alcançando aquilo que um dia nós vamos alcançar. E eu falei isso um dia numa palestra, um cara falou assim, mas se a gente for evoluído, vai passar Jesus e Buda? Eu falei, não, você acha que eles são burros? Enquanto você está evoluído, ele está parado te esperando. Pô, esses caras estão cada vez maiores dentro da universalidade das coisas. E eram humanos também. Enquanto encarnado, Jesus tinha um grupo de pescadores, ele tomava vinho, comia pão, Jesus suava. Obviamente, se ele comia... Sacaneava os apóstolos. Jesus comia pão, tomava vinho, uma hora ele ia no banheiro. Como todo mundo. E outra, imaginar que Jesus veio de corpo fluídico, como muita gente fala, veja por que eu não acho isso. Se você desce num plano onde só tem cego e você enxerga, você não serve de parâmetro para ninguém. Tem gente que acha isso? Tem gente. Então, se Jesus vem, para poder te provar que é possível superar, ele tinha que vir com a limitação carnal igual a nossa, senão não seria exemplo. Porque eu poderia falar, seu Jesus, você é bom porque você não está aqui na matéria, cara. O teu é corpo fluídico, não serviria de parâmetro. Então, eu acho que grandes mestres descem na carne para exemplificar que mesmo na carne é possível ter a consciência vasta. Então, eles servem de parâmetro, assim como em outros lugares deve ter outros parâmetros. Mas eles são irmãos mais velhos da humanidade, professores que descem para ajudar os alunos mais relapsos. Jesus era médium. Olha, qualquer um é médium, até um grão de areia, porque o eterno está em tudo.
Será que ele fazia viagem astral? Olha, eu não sei te dizer, mas um cara como Jesus, ou Krishna, ou Buda, esses grandes mestres, o nível de consciência nós não temos como avaliar. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: Wagner, quem é mais evoluído, Jesus, Buda, Krishna ou Saint Germain? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, eu não estou fazendo um ranking igual a CBF faz o ranking Série A, Série B. Não tem eu como. não sei quem é que está em primeiro, quem está em segundo, isso é uma besteira. Não, mas tem que ter um. Quem que você acha? Eu falei assim, sabe o que eu acho? Qualquer um deles é melhor do que eu e você. E se aparecer o pai Joaquim também. Então não interessa quem é. Pega o ensinamento e toca a bola para frente, em vez de ficar fazendo campeonato de mestres. O Buda também tinha as suas visões mundanas, tinha erros também. Tem histórias disso? Antes do Siddhartha Gautama alcançar a condição de Buda, ele era um príncipe. Tinha um filho, era casado. E aí ele renuncia a tudo, desenvolve um estado de consciência que em sânscrito é chamado Buddhi, que é iluminação ou inteligência pura. Quem alcança Buddhi torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá para quem alcançou o Buddhi. Por isso, muitos chamam o Buda de iluminado, porque Buddhi é iluminação. Então, ele era o Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, também chamado Sakyamuni. Muni é sábio, Sakya era o nome de família. Quando você fala Sakyamuni, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas. Então, esse cara viveu a vida mundana igual todo mundo. Depois ele alcançou um outro nível e tomou consciência que a tarefa dele era libertar você do ego. E aí desenvolveu todo o trabalho dele de mergulho e autoconhecimento, meditação. E o Buda viveu 80 anos, Pai Léo. Morreu de? Dor de barriga. É sério, o que se conta é que um discípulo, com ciúme dele, achar que tratava outro discípulo, diluiu banha de carne de porco na sopa dele. Ele era vegetariano há décadas. E aí ele ficou 3 dias com dor de barriga, desidratou e morreu com 80 anos. E o que se conta, ele pede para botar o corpo dele no chão, na varanda, fica de lado, já vinha caindo o momento do crepúsculo, primeiras estrelas surgindo, os discípulos começam a chorar, porque ele ia morrer. Ele pede, me virem para cima. Virou. E ele falou assim, tá vendo aquelas estrelas? Antes de eu chegar, elas já estavam lá. Depois que eu me for, elas vão continuar, porque a vida segue. Você tem uma ideia, o Jesus viveu 33 anos e o trabalho público dele de 30 a 33. Buda viveu 80 anos peregrinando pela Índia. Uma médium espírita outro dia falou para mim, eu amo Jesus, mas eu gosto muito do ensinamento do Buda. Eu falei, puxa, que legal, mente aberta. Eu só acho que o Buda era muito contemplativo. Eu falei, só porque ele mexia com meditação, o Buda rodou a Índia inteira 80 anos, Jesus viveu 33. Quem lidou mais com a população? Muito mais o Gautama. O Buda peregrinava, não vivia isolado na caverna. Agora, o que ele ensinava era o mergulho para dentro. Há muitos relatos do Buda curando leprosos, relatos que circulam no Oriente. Lá não circulam os relatos de Jesus. Para nós aqui, círculo de Jesus e do Buda não. Então, grandes caras, quando estão encaixados, como homens ou mulheres, grandes espíritos que eu falo, porque quantas mulheres maravilhosas, mestres em corpo feminino, fizeram trabalhos que a história não registrou, porque a história é machista. Então, grandes seres em forma feminina, inclusive Budas, porque não teve só o Siddhartha Gautama, Sim. Bodhisattvas, rishis na velha Índia, homens e mulheres. Então, o potencial ele existe, só que a gente não sabe usar. Quem sabe usar, usa e a gente pensa que foi um milagre, que na verdade era um ser superior que consegue dominar determinadas leis da natureza e fazem fenômenos com aquilo. Eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar nosso papo. Tem gente que fala que Jesus vai voltar. E tem uma corrente que fala que está sendo preparado um novo Messias. Aliás, existe até correntes budistas que falam que tem o novo Maitreya. Tem o Maitreya e tal. Vai existir esse cara ou você acha que não existe mais? Assim, toda cultura tem o seu salvador. Então, os judeus estão esperando o Messias até hoje, tá? O cristão está esperando a segunda vinda de Jesus, o Buda está esperando o novo Maitreya e o hindu está esperando o novo avatar de Vishnu, que será chamado Kalki. Pode olhar, me parece uma coisa cultural, né? E, na verdade, já tivemos grandes mestres que deixaram ensinamentos profundos. Não é necessário mais um deles descer. Nós não aprendemos nem a primeira lição, como é que vamos passar para a segunda? Olha o que Jesus ensinou Buda e vê se a gente está fazendo. Não. Então, o aluno que nem saiu do primário quer um conhecimento universitário. Então, eu acredito que o que vier não vai ser em forma humana, e sim uma onda.
uma onda que eu digo, que desperte a humanidade em conjunto e a própria humanidade se realize. Não esperem Salvador de fora para salvar você da ignorância sua que é dentro de você e responsabilidade tua. Isso é o que eu acho. Agora, tem grandes seres que ajudam a humanidade em silêncio sem aparecer, invisivelmente. Eu não preciso que um deles desça, porque eu já senti essa energia aqui. Agora, o que eu sinto? Preciso crescer. Isso independe de um mestre lá fora me falar isso ou não. Por discernimento eu já sei. Eu não dependo mais de uma fonte externa me falar que eu preciso melhorar. Eu sei disso. E eu sei que existem grandes ensinamentos do Buda, Jesus, Krishna, Kuan Yin, Lao Tse, Iemanjá. E eu sei de um monte de ensinamentos. Eu vou praticar, porque nem esses eu pratiquei. E ao praticar, talvez lá na frente se abra uma outra possibilidade. Mas enquanto ser humano aqui, eu já não estou esperando salvador nenhum em carne e osso para salvar a mim de mim mesmo, cara. Isso é tarefa minha. É muito doido, né? Porque a gente fica esperando algo que vem de fora. E a gente não precisa pegar algo que vem de fora. Se a gente, nem falando desses espíritos, mas se a gente seguisse o mínimo que o Gandhi falou, Sim. o Chico falou, a Irmã Dulce falou, Sim. tantos espíritos que passaram, a Madre Teresa, o próprio Mandela, todos esses caras, Sim. as coisas que eles deixaram de legado, a gente já estaria num mundo melhor, Martin Luther né? King, cara. Martin Luther King. E a gente ainda está chegando em pleno 2024, ainda com 2 guerras acontecendo. E o pessoal no TikTok, cara. É surreal, né? É surreal, mas o mundo ele é como ele é. O mundo tem seus ciclos, seus tempos. O importante é que a gente, estando no mundo, a gente tem essa bênção da espiritualidade, que é o clarão para a gente atravessar o mundo, sem ser superior a nada. Mas você já imaginou você, sem a espiritualidade encarnado, a secura que seria dentro de você? Nossa, pelo amor de Deus. Então, como você começou cedo, eu comecei cedo, eu não consigo conceber uma encarnação sem ter algo a mais me guiando, porque senão seria comer, beber, dormir, reproduzir, copular e morrer sem significado. E o significado que eu estou falando não é o significado que o meu ego dá, o significado que eu digo da vida. Eu não estaria atravessando isso aqui hoje com a alegria interna que eu tenho, mesmo com tudo de pesado que acontece. Porque há uma alegria dentro de mim que é estado de consciência. Chama-se espiritualidade. Não é doutrina, é consciência. Sem isso eu estaria seco, abatido e triste, cara. Então a grande alegria de um estudante espiritual não é converter ninguém. É caminhar pela terra com essa alegria que ninguém de fora vai poder entender. Porque nem você mesmo às vezes entende, você só fala, obrigado, Senhor, por eu estar caminhando com a parte espiritual. Que lindo. Bom, Wagner, essa rosa você ganhou há 3 anos atrás uma, que você Então, vai levar obrigado. como símbolo da nossa Umbanda. E a gente sempre termina desse jeito, né? Pra quem você entregaria essa rosa? Pra qual ser de luz você entregaria? Olha, eu vou ter que entregar para Viviane quando eu chegar em casa, porque ela vai me tomar essa flor, ela adora também. Então, o ser é ela. Olha que legal, hein? Que média boa que eu fiz aqui, hein? Hein? Que média boa. Já né? ganhou um bom jantar, Já pelo ganhou. menos. Cara, são tantos caras legais que a gente pode falar assim, cara, essa rosa aqui é uma homenagem que eu faço. Cara, o Krishna. Tá, não é por competição com nada, não. O Krishna. É para quem eu ofereceria essa rosa. Então é isso. Wagner, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lembrando do livro, falar de novo, livro Senzala, Prisão da Alma, prefácio desse cara aqui que deu essa colher de chá maravilhosa. Conta a história do Pai João, espero que vocês gostem. Aqui na descrição você acha. Esse vídeo, além de estar aqui, talvez você esteja assistindo no canal do Wagner. Isso. Se você estiver no canal do Wagner assistindo esse vídeo, vai lá pro canal Pai Léo das Pedreiras, que vai estar o link. Mas aqui na descrição o Wagner também vai colocar o link. Eu vou falar com meus alunos também, lá. vou indicar, porque eu não tinha visto o livro ainda, cara. Olha, é uma vergonha. Mas, e nós estaremos lá. E o ano que vem, esse ano já está acabando, ano que vem eu vou estar lá no IPPB, dando uma aula para todo mundo. E eu vou fazer uma palestra aqui no teu terreiro também. Fechou, você é um cara de luz, cara. Você também, rapaz. E quem tá assistindo a gente, quem tá assistindo a live. Pronto. É isso aí. Menos você, palmeirense. Não, você palmeirense não. Palmeirense ali... Esse cara esse não é de luz. degradado. Esse é de capela. Wagner, obrigado mais uma vez. Legal. E a gente sempre termina. Se você quiser saber tudo isso que a gente falou aqui, não procura um terreiro, procure dentro de você. Vai viajar, vai conhecer outras coisas. Abre tua mente. Wagner, eu vou pedir pra você falar aquela frase pra terminar. Você é o quê? Discípulo de ninguém? Mestre de nada, discípulo de coisa alguma. É isso. Um abraço, até mais.